Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rotary Talkcast. O Rotary Talkcast tem o intuito de levar informação, né, sobre o que é Rotary, né? E a gente geralmente traz grandes personalidades ilustres, né? Tanto que contribuem com o nosso clube, né, e com a nossa cidade também. E hoje eu estou com uma pessoa realmente que tem um grande impacto na cidade de Santo André e vocês vão saber o porquê, tá? Hoje eu estou aqui com uma pessoa casada, né? Formada em engenharia, pai do Theo e do Luca. Atuou mais de 20 anos na área automotiva, onde nos últimos 10 anos foi na Toyota no Brasil, na área de compras técnicas globais. Hoje é empresário com um grupo de empresas na área da saúde, financeira e clube de benefícios. Atualmente preside a holding empresarial Red Company, que investe nas marcas das empresas Odonton Company. Olha só, com 4 clínicas de grande porte em Santo André. Nova Line Laboratório de Próteses Dentárias, que atende todo o ABC e São Paulo capital. O Poupa Clube, clube de benefícios, que atende todo o Brasil. E iFinance, é isso? Isso. E a iFinance. iFinance, que ajuda nas empresas em toda a gestão financeira das empresas em todo o Brasil. Estou aqui nada mais, nada menos, né, com um grande empresário, companheiro do nosso clube e atualmente o atual tesoureiro do Rotary Clube Santo André Norte, Thiago Arsufi. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Seja Adriano? bem-vindo ao nosso Rotary Talkcast. Muito obrigado pelo convite. Agradeço aí toda o seu empenho em trazer aí, fazer esse trabalho de divulgação do que é o Rotary, de divulgação do que são os nossos projetos, de trazer aí pessoas para colocar um pouquinho da sua relação com o Rotary, de trazer aí oportunidade para a gente transparecer tudo a trajetória que a gente está, o que a gente Sim, quer, como que a gente vai contribuir, né? E o quanto a gente gosta disso, né? Que é uma coisa exatamente. bastante importante. Então agradeço por hoje, espero que a gente consiga fazer um bate-papo bem legal para levar bastante informação para esse público aí que está com a gente, querendo saber um pouco mais sobre o que é Rotary e o que é o trabalho que a gente faz. Perfeito. Eu que agradeço você estar aqui, né? Para mim é uma honra recebê-lo aqui. E dizer que o episódio de hoje está super especial. Nós teremos um convidado também especial durante o nosso episódio do podcast. Então, assista esse episódio, curta, comente, compartilha, já para todas as pessoas que você conhece. Se inscreva no nosso canal, né? E ative as notificações para você acompanhar mais conteúdos que está chegando aí, uma leva de cortes, né? Para que vocês conheçam um pouco mais sobre o que é Rotary, sobre os projetos que nós somos engajados, né? E quem faz parte do Rotary, principalmente, né? Quem movimenta o nosso clube, que é o Rotary Clube Santo André Norte. É Então, isso Thiago, aí. me conta um pouquinho da sua história, né? Do início, né? Vamos Quem que é o lá. Thiago? Você é nascido em Santo André, nascido aonde? E como é que foi essa infância, sua juventude, outra época, né? Outros tempos, né? É, Então, me conta um pouquinho aí de como é que foi esse início aí pra você. vamos lá. Primeiramente, eu sou filho do Maurício e da Eunice, né? Dois Legal. irmãos, Guilherme e Clarissa, somos uma família aí de 5 pessoas. Nasci em São Bernardo do Campo em 1984. Olha, completou 40 Olha anos já, só. hein? Tempo passa, né, rapaz? Que dia que você faz aniversário? 3 de maio. 3 Então de maio já fez, já, já então. fiz 40. Então 41 só no mês que vem, no ano que vem. Mas é isso aí, nasci em São Bernardo, né? A gente tem. O meu pai, ele é de formação, ele também é engenheiro, trabalhou muitos anos na indústria, Uhum, né? Trabalhou na indústria automotiva também, o que trouxe um pouco uma visão para mim, quando eu estava me preparando para entender qual seria a minha carreira, uhum. né? Na realidade, eu estava até refletindo esses dias aí, quando a gente tem ali a nossa fase de decisão de 17 anos, que a gente precisa falar, nossa, qual que vai ser a O nossa que eu vou fazer, faculdade, né? né? A gente não tem maturidade para escolher qual que vai ser a nossa profissão, né? Uhum, E as referências são um grande caminho, né? O meu pai, minha mãe na época empresária, começou muito cedo como empresária. O meu pai também trabalhando como engenheiro em uhum. diversas indústrias, trabalhou muitos anos na Mercedes do Brasil, né? E ali ele me trouxe, na realidade, não foi uma luz, mas um empurrão, Sim. né? Que me foi condicionado. Quando eu tinha 17 anos eu já trabalhava, né? Então
Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Você começou a trabalhar com o quê? Eu era arte finalista em uma gráfica. Ah, legal. Na realidade, eu comecei a trabalhar um pouquinho antes, porque minha mãe era empresária, tinha uma escola de informática, né? E na escola de informática eu trabalhava junto com a minha mãe. Legal. Eu acho que era legal até contar um pouquinho dessa história, Pode contar. porque quando a gente tem um sonho, um objetivo de vida, a gente tem que entender quais são os caminhos que a gente tem que seguir para poder alcançá-los, Perfeito. né? E na época, minha mãe tinha escola de informática e eu e meu irmão gostávamos muito de moto. Era a nossa paixão, né? Uhum. Então, eu falava pro meu pai, pai, compra uma moto pra mim, compra uma moto pra mim. Ele falou, que isso? Filho, você tem que entender que não é a hora de você ter uma moto, né? E na época eu tinha 13 para 14 anos, na realidade, Uhum. né? Também naquela época tinha lá a liberação, onde Era você diferente, né? é, Outros não tempos. precisava de habilitação para É, ter, né, uma moto até 50 cilindradas sim. e tal. E aí meu pai falou assim, olha, se você, meu pai e minha mãe, se você quer conquistar a sua moto, que é o seu sonho, o seu objetivo, a gente vai te mostrar qual que é o caminho, né? Foi daí então que eles montaram uma lanchonete dentro da escola de informática, onde eu e meu irmão faríamos toda a administração e faria esse negócio acontecer, Olha que legal. né? E o lucro dessa empresa, dessa lanchonete, iria para a gente se destinar aí ao nosso sonho, que era comprar a nossa moto. Olha só. Então, por esse motivo, hoje eu acho que eu diria que foi a nossa primeira empresa, né? É, eu digo até que, pegando o gancho, né, faz total referência àquela analogia, né? Em vez de eu te entregar o peixe, eu vou te ensinar a pescar, né? Com certeza, né? É muito importante aí a gente ter a orientação, né? Como eu te falei, é muito difícil a gente ter a maturidade para Sim, fazer a decisão certa, né? Mas o caminho certo sempre é qual que é o seu sonho, né? Quando você tem um sonho, um objetivo, você quer muito alguma coisa, você tem que buscar orientação sim. para saber como conquistar. E foi isso que meus pais fizeram, né? Então eles montaram uma lanchonete. Eu e Olha meu só. irmão, a gente nunca tinha trabalhado antes, então eles foram lá, falaram: "Olha, a partir de agora vocês vão administrar isso aqui". Eu com acho que 14, meu irmão com E 12. como é que foi esse impacto? Você falou assim, meu, tipo, que legal, ou você falou, caramba, o Não, que eu que a gente vai falei, fazer? pô, legal, porque é assim que eu vou conquistar o meu sonho, Aham. né? Então, na época eu estudava de manhã, meu irmão estudava à tarde, né? Então, ele ia abrir a lanchonete, eu ia, depois que eu saía da escola, eu ia lá pra lanchonete, ficava até a noite, que era até as 10 horas da noite que funcionava a escola, Legal. né? Então, ali a gente viu uma questão que era muito bacana, que não era tudo que a gente vendia que sobrava de dinheiro. Uhum. A gente ficou até frustrado, falou: Nossa, hoje eu vendi 10 salgados, 4 refrigerantes, um pouco de salgadinho, bala e tal, mas esse dinheiro eu não posso guardar, eu tenho que comprar novos produtos. É. E a gente falava: Poxa vida, então não dá pra gente guardar esse dinheiro? Não, a gente precisa lá. Comecei muito cedo a ter relação com fornecedores de salgadinho. Eu lembro quando chegava lá o caminhão da Ruffles para entregar, eu via aquele monte de salgadinho, a gente tinha que pegar, organizar, colocar tudo no seu lugar, comprava refrigerante, bala, né? Então a gente tinha que começar a fazer uma lista de Organizar o estoque já. necessidades e do que a gente ia vender, qual que era o produto que mais vendia, né? E eu lembro que a gente tinha um sucesso muito grande com a coxinha, Que né? legal. Então a gente até relacionava assim, nós somos hoje vendedores de coxinha, né? Porque é o Era o produto que mais carro-chefe. vende lá. Todo mundo gostava muito, né? E isso proporcionou para a gente um aprendizado muito grande, Com né? certeza. Então, a partir desse momento, a gente via que a coisa estava acontecendo, né? Mas para vocês entenderem um pouquinho, demorou bastante tempo para a gente conseguir juntar o dinheiro da nossa moto. Não foi fácil. E a gente não, várias vezes tentava, falava, nossa, acho que eu vou desistir, né? Não tá fácil, né? Mas eles sempre incentivavam, olha, você tá a tantos, né, tantos reais do seu Sim. objetivo que é comprar sua moto, falta pouco e tal, né? E eu acho que assim, esse caminho trouxe muita visão, mesmo muito novo, a gente aprendeu muita coisa E vocês nesse ficaram quanto momento, né? tempo até... Olha, deu quase 2 anos até a gente juntar E todo o conseguiu dinheiro. juntar, comprou moto? Conseguimos. Aí.
Em 2000 e... Não, em 1998, nós conseguimos juntar todo o dinheirinho ali para conseguir comprar a moto, né? Legal. Então, eu me lembro que a gente foi num final de ano, era férias, né, escolares, fomos até a concessionária e eu tremia de tanta emoção, né? E meu pai conversando com o vendedor, né? E a gente chegou lá e falou: Nossa, cara, chegou o grande dia, né? E é muito impactante, porque foi de fato ali um esforço muito grande Uhum. da nossa parte para conseguir conquistar aquele sonho, né? E teve uma frustração naquele dia, porque a gente achou que ia sair com a moto de lá. Mas não, você ia lá, fazia o pedido, tinha que encomendar, demorava Hum, ali 2 semanas para chegar, né? Quase, na verdade, quase 30 dias para chegar a moto, né? E a gente foi, fez o pedido e, nossa, a gente não conseguia dormir depois, né? Chegava, Esperava, falava, tocava uma buzina, ou lá, chegava pois no é, dia, meu Deus, cadê a moto? exatamente. Né? E o dia que chegou a moto em cima da caminhonete lá, né? Foi uma coisa assim sensacional, né? De fato foi um sentimento de Sim, com conquista, certeza, esforço. gratidão, fé. Lembro que a gente abraçou muito meu pai, minha mãe e tal. Meu pai muito preocupado, né? Olha, filho, aqui, isso É, daqui é uma coisa que não é brinquedo, é muito sério, né? Você precisa tomar bastante cuidado ali uhum, e tal, né? Mas foi de fato a nossa grande primeira conquista, a minha e do meu irmão, aí quando a gente começou que legal. a buscar esse objetivo. E isso me ensinou muita coisa, né? Mesmo muito novo, eu aprendi muita coisa nesse inteirinho, onde foi graças à orientação dos meus pais, como que eu podia fazer para poder conquistar aquilo que eu sonhava, Entender o né? valor do dinheiro, o valor do esforço, ter que De tudo, trabalhar. né? E assim, sem depender deles, Sim. né? Eles deram ali as ferramentas, a gente foi lá, fez. Logicamente que eles ajudaram muito, né, em Uhum, todo esse percurso, mas a gente aprendeu muita coisa. que legal. Então, minha mãe com a escola de informática, depois eu me fiz muitos cursos, né? Me profissionalizei na área de design, né? De arte finalista, fiz CorelDRAW, Photoshop, PageMaker. E comecei a dar aula, né, dentro da escola também. Eu tinha, acho que com 15 anos eu comecei a dar aula lá. Caramba. Por uma oportunidade, né, a professora que dava aula ficou doente, não tinha quem substituir. Ela falou: vai você, vai lá que Jogou na agora. fogueira. Exatamente. Cheguei no primeiro dia lá, não conseguia falar, tava travado, né? E aí tinha uma outra professora que era de outro curso, que já tinha toda a dinâmica, Uhum, que me ajudou a iniciar. Depois eu fui pegando o jeito ali, ensinando quais eram as técnicas ali, né? O que entendi. precisava fazer, e foi encaminhando. E aí, com isso, como eu gostei muito dessas ferramentas, né, de designer, um vizinho da minha avó que tinha uma gráfica falou para minha mãe: Olha, eu tô precisando de um arte finalista. Não, meu filho. Meu filho é professor da minha escola, ele vai poder te ajudar, né? E eu vou trazer ele aqui amanhã, vocês conversam e aí vamos ver como que é. Tudo isso em São Bernardo ainda, né? É em São Bernardo. Tá. Ele tinha a gráfica no Baeta Neves, né? Então, Uhum. em São Bernardo ali, a minha mãe no dia seguinte foi lá, me levou e ele me falou uma coisa assim: Olha, vamos ver se você de fato é competente para fazer o trabalho aqui. É. Me deu alguns papéis lá, que eram algumas notas fiscais, uns pedidos, né? Uhum. Algumas artes de cartões, flyers. Reproduza isso aqui e aí você me traz para ver se você de fato tem o conhecimento necessário para poder trabalhar aqui comigo. Isso é um processo seletivo, né? Exatamente, mais um desafio, né? Sim. Porque uma coisa é você dominar do software, a outra é você dominar da arte e você preparar Uhum. aquilo para virar uma produção gráfica, né? Uma impressão ali, Sim. né? Mas a nenhum momento eu falei, não, não vou conseguir. Pelo contrário, eu falei, nossa, pode deixar que eu vou entregar um negócio bem bacana para você, né? E era para eu entregar, tipo, na semana seguinte, eu preparei tudo em 2 dias, depois eu já cheguei lá, já chamei ele, falou, tá tudo pronto aqui, dá uma analisada aqui. Ele falou, não, tá bom, eu vou analisar no outro dia, eu te chamo. Eu falei, não, você vai analisar hoje, eu tô esperando, eu vou ficar esperando aqui, porque você falou para eu fazer, eu fiz, eu tô aqui esperando, né? E é,
ele é uma pessoa muito boa, de Uhum. coração, assim, enorme. Tanto é que ele é meu fornecedor até hoje, das minhas Caramba, empresas. que E a legal. gente tem uma relação pessoal que perpetua aí. Eu sou um cara que agradeço muito a oportunidade que ele me deu, Aline, né? Então, ele trouxe para mim ali a oportunidade de trabalhar dentro da Uhum. gráfica dele, né? Uma pessoa que não tinha uma escolaridade, ele fez, acho que até a sexta série, se eu não me engano. Mas um cara muito batalhador, né? E Sim, buscou ali, com muito esforço, construir a empresa dele, que era a gráfica, né? E a gente uniu bastante forças. Mas foi uma fase também que eu aprendi muito na minha vida. uhum. E eu enxerguei o que que era uma empresa, porque até então eu nunca tinha trabalhado. Sim, Tinha trabalhado na escola, na lanchonete, mas numa empresa em si, onde tinha muitas obrigações, sim. atendimento de clientes ali e tal. E com outro chefe, né? Com outra pessoa Uma te outra demandando, pessoa, te delegando, né? Onde você tinha que responder, né? de fato, né? E assim, fiquei ali durante 2 anos, depois fui para uma outra gráfica, entendi também no meio do caminho, né? Que eu comecei lá com 15, com 16 para 17, eu já estava tendo que me preparar para entender qual que ia ser a minha profissão. Com Uhum. 17 eu tinha que decidir. Eu, São coisas importantes e impactantes para a jornada da nossa vida, né? Sim, Então, quando você para refletir, a hora que eu tenho que ter um momento de decisão na minha vida, eu não tenho preparo. Então, ali você tem que pegar as grandes referências ao redor da sua exatamente. vida e saber qual que é o caminho onde que você se identifica para poder trilhar. Perfeito. Nesse inteirinho, eu trabalhava na arte gráfica, era designer gráfico, né? Então, automaticamente eu ia pensar que eu ia seguir essa carreira. Sim, naturalmente, né? Mas, graças a Deus, a gente tem nossos pais, nossas mães que falam: olha, nós com a nossa experiência de mercado, a gente sabe como que é hoje em dia, você não vai seguir essa área, né? Porque era uma área onde que não tinha tanta demanda, né? Até porque você teve o privilégio de ter boas referências, né? Empreendedores, né? Exatamente, né? Então, eu me inscrevi na faculdade para fazer a prova de engenharia e também fazer a prova de marketing, né? Na Ah, realidade, era comunicação visual sim. na época, né? Passei nas duas. Só que E aí eu aí? tinha que decidir. Quem decidiu por mim, na realidade, foi a minha mãe. Falou: não, você vai fazer engenharia, porque engenharia tem um campo muito bom. Aí eu não entendia Uhum, nada do que significava aquilo naquela época. aham, Tinha pouca relação com a engenharia. A única coisa que eu via era o meu pai, né? Que uhum, muito cedo também pegou o martelo, me ensinou que eu tinha que pregar, construir o sim, meu carrinho de rolemã, fazer o legal. meu pipa, e eu tinha que usar de recursos, né? E pensar de uma linha lógica para a gente conseguir também construir as coisas, né? Perfeito. E, cara, eu acho que assim, nesse momento a gente agradece, né, as orientações da nossa Uhum, família para seguir de fato, uma profissão. legal. E fui para iniciar a engenharia, mas eu queria colocar também uma outra história que faz parte quando eu estava trabalhando na gráfica, foi que eu também eu ganhava muito pouco, né? Vamos colocar no dia de hoje assim, o meu salário não dava tipo R$ 500 por Sim. mês, porque eu estava ali fazendo uma experiência, trabalhando para entender, e nessa mesma época eu estava para fazer 18 anos. Só que eu tinha aquela motinha que a gente comprou na Uhum, infância, que ficava na chácara, né? E aqui eu não tinha, porque eu usava ônibus. uhum. Eu falei, não, agora eu tenho que comprar minha moto. Só que eu ganhava R$ 500, né? E tal. E aí vinha outra dificuldade. Foi daí então que, de novo, com o meu irmão, eu falei, olha, vamos montar uma empresa. Eita. Trabalhando na gráfica, eu falava para ele assim, olha, eu sei fazer a parte do designer, eu vou te ensinar o que que são as coisas, você vai para a rua vender, eu faço as artes, trabalho na gráfica, falo para a gráfica fazer com um custo mais barato e aí você entrega. Dois doidos, dois malucos, né? Quem vai acreditar em dois moleque ali Sim, de sim. 16, 15, 14 anos, né? E ali é onde tive alguns insights, né? Porque meu irmão ia lá e oferecia, né? Naquela Uhum, época a gente tinha um cartão fotográfico que eram as imagens com uhum, foto, era tudo antes uma coisa bem manual, né? sim. Depois virou o cartão fotográfico, foi uma coisa bem bacana ali da gente.
levar como um produto inovador no mercado, né? Sim. Só que ninguém dava a credibilidade, Credibilidade. né, para ele, para não, vamos comprar, vamos fazer e tal, não sei o quê. Eu falei assim, poxa, então o que que tá faltando é a confiança deles entenderem que a gente de fato vai entregar, né? Aí eu falei assim, bom, faz o seguinte, a partir desse momento, a pessoa que tiver interesse, você vai falar para ele assim, você só vai pagar a hora que eu te entregar. Se você, a hora que eu te entregar, você gostar, você paga. Caso contrário, não. Olha que sacada. Mas essa é uma das grandes sacadas de qualquer grande negócio. Uhum. Se você garante o que você quer prestar de serviço ou de produto, você não precisa temer. Exato. Promete para o seu cliente que se ele gostar, ele vai ficar. Caso contrário, você devolve o dinheiro para ele, né? Perfeito. Só que eu não tinha maturidade, né? Mas foi uma coisa que deu muito certo. Lógico. E aí meu irmão foi, né, e seguiu com essa lógica e ele entrou numa loja de surf que hoje é uma das grandes, é a Mormai, é uma das Uhum. lojas que dominaram todo o Brasil. E o dono da Mormai atendeu meu irmão naquela época, falou: Não, vou te dar a chance aí, faz lá e tal, não sei o que lá. E veio o nosso primeiro cliente. Eita, Eu tenho o cartãozinho até hoje deles lá, né? que legal. Aí veio, fizemos uma arte, preparei um materialzinho, levamos para ele aprovar, assinou tal. A hora que a gente entregou, ele falou: Nossa, cara, ficou muito bom. Gostei mesmo. Ó, já faz isso aqui, faz aquele outro, né? Com isso, né? Trouxe para mim uma possibilidade da gente eu triplicar meu salário de R$ 500, eu comecei a ganhar quase Sim. R$ 1.500. Lógico que eu dividia com o meu irmão o lucro ali e Uhum. tal, mas me mostrou que existiam outras possibilidades, Sim. né? Do empreendedorismo. Eu nem sabia o que que era empreender, eu sabia o que era o meu objetivo Ganhar ali. dinheiro, né? Ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Empreender significa exatamente isso. Como é que eu Exatamente. faço para ganhar dinheiro, né? Essa é a grande lógica, né? Você destravar para algumas coisas onde você tem um certo limite, né? Empreender Exatamente. não tem, depende tudo de você. E você pode empreender mesmo sendo um CLT, trabalhando numa empresa. Você pode ter recursos ali de você conseguir ter Exato, eu mais trabalhava na oportunidades gráfica e como você. criei a empresa junto com meu irmão, a gente ganha dinheiro trabalhando, né? Então, Sim, nada impede, tudo é uma grande possibilidade que você depende, na realidade, do que você quer, exatamente. né? Tudo movido por uma Por um necessidade, por uma propósito, né? vontade, né? Por algo que você quer conquistar, né? Então, Sim. coloca o seu objetivo lá em cima da sua cabeceira e dorme pensando nele e o que que você vai fazer para poder conquistar ele, né? E foi assim, uma das grandes histórias, né? Também comprei minha moto ali e tal, né? Mais uma vez, Aham, né? Conquistei isso com uma estratégia diferenciada. tá. Bom, depois saí da gráfica, fui trabalhar no ramo da engenharia. Ainda arrumei meu primeiro estágio numa multinacional americana. Eu tinha que trabalhar em Santo Amaro, vinha de São Bernardo, ia para Santo Amaro, fazia faculdade na época. Nossa, Então, e uma coisa que meu pai também me proporcionou foi o seguinte: já que você trabalha, você se vira com seu dinheiro. sim. Eu não tenho mais que ficar te ajudando. Você tem o Uhum, seu já tem dinheiro, você autonomia. administra. Isso foi E uma ajuda em coisa, casa já. mas foi bastante revoltante, porque imagina só, um adolescente, né, saindo da adolescência, Lógico, eu tenho né, confido. querendo conquistar as coisas, e você tem seus limites ali e tal, mas de fato, mais uma vez, foi um grande aprendizado onde que eu tinha que aprender a administrar o meu dinheiro. Não era só ganhar o dinheiro e comprar aquilo que eu queria. Eu tinha Sim, que administrar. Eu paguei minha faculdade inteira, né? Na época eu trabalhava de estagiário, eu ganhava tipo R$ 1.000, eu pagava 800 de sim, faculdade. sim. Aí eu pagava mais o material e tal, aí não sobrava dinheiro. Uhum. Aí o que que eu fui fazer? Trabalhar de entregador de pizza de final de semana para complementar a renda do que eu precisava, né? E assim, tudo Que bem, legal. né? E fui, eu já tinha passado por uma fase onde que eu fui preparado para poder Sim, trabalhar e sabia que aquilo era o caminho, né? E fui por muitos anos ali me preparando, estudando, só que eu tinha um objetivo que de fato era quando eu me formasse, que eu virasse um engenheiro, eu ia saber que o final daquela jornada, que era o começo de uma nova jornada, a minha realidade seria diferente, sim. né?
Então, me dediquei muito, né, à faculdade, né? Nesse primeiro estágio que eu trabalhei era uma multinacional americana. Legal. E eu vi ali muita gente falando inglês. Uhum. Aí falei, caramba, meu, como é que eu vou fazer para me comunicar com essas pessoas? Já fazia já um curso de inglês e tal, mas é diferente você se comunicar com as pessoas, Sim. né? Então, cheguei um momento da minha vida que eu falei assim, olha, essa também é uma das coisas importantes, eu preciso falar inglês. Preciso falar outras línguas, Sim. né? Recebia gente do mundo inteiro, era dos Estados Unidos, vinha gente da China, do Japão, da Europa, né? E a hora que chegava lá eu ficava meio perdido assim e tal, falava uma coisinha ou outra e via o meu ambiente de trabalho onde todo mundo se comunicava com a língua inglesa. Sim. Tracei mais um objetivo sozinho na vida que foi, no meu último semestre da faculdade eu vou trancar, eu vou para fazer um intercâmbio, né? Vou para a Austrália, já tinha decidido onde que eu queria, já tinha estudado como é que funcionava, né? Só que custava um bom dinheiro, né? Sim. E nessa época eu não tinha todo o dinheiro. Mas aí esse dia eu falei pro meu pai, olha, pai, eu tenho esse objetivo. Ele falou, olha, você vai comprar o seu curso, eu vou te ajudar com o custo da passagem, porque de fato isso é uma coisa que para mim fez muita falta, Uhum. né? Meu pai também é engenheiro, né? O inglês na época, quando eles se formaram, não era uma É. coisa que era primordial, né? Mas ele foi estudar depois de velho inglês e Uhum. tal. Legal. E aí, beleza, eu fui lá, falei, não, decidido, tal. Fui para Austrália, né? Eu tranquei a faculdade no último ano, fui para Austrália, cheguei lá, eu tinha dinheiro para sobreviver 2 semanas. É, cara. Eu falei assim, se Que eu tinha dinheiro para loucura. sobreviver 2 semanas, eu precisava arrumar um emprego no primeiro ou segundo dia, porque senão eu não ia ter dinheiro, ia ter que voltar. Caramba. Foi, só que eu já tinha me preparado, eu tinha um planejamento de estadia todo o meu E período. outra que era uma época bem diferente da atual, né? Não tinha É internet, você não tinha diferente, não como pegar tinha. informações, onde ficar, que lugar e tudo mais. Não tinha tanto acesso à informação como você tem hoje. Por exemplo, hoje eu vou para a Austrália, acesso à internet, Não, Google Tradutor, né? nada, 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 né? Então era tudo uma outra realidade, né? Era muito Sim, diferente, muito mais difícil do que hoje sim. em dia, né? Mas eu lembro que eu cheguei lá, um amigo meu que morava lá na Austrália, foi me buscar no aeroporto, a gente deixou as coisas no local onde eu ia ficar, né? Que era um quarto que eu tinha alugado lá, tal. Eu cheguei, deixei as coisas e a primeira coisa que eu fui fazer é procurar um emprego Legal. no primeiro dia, né? Então, fui numa decepção, né? Não falava direito Nada, né? Não sabia inglês, nem o que que eu vou ali como que fazer você e vai tal. trabalhar. No segundo dia eu fui pra escola, então cheguei lá na escola, tal, me apresentei tudo sozinho, tá? Cheguei na Austrália, meu amigo só me deixou na Isso casa com lá que que ele tinha idade que você já preparado, eu tinha? Já? tava com 19 para 20. Não, 20 para 21. Tá. E aí, falei, cara, a única coisa que você tem pra aprender é ir metendo as caras e fazendo, né, cara? Independente de qualquer coisa, se der errado, você vai aprender que ali você tem que corrigir e fazer de uma forma diferente. Sim. Então, eu cheguei lá na escola, me apresentei, fiz a minha matrícula, comecei, né, o primeiro dia e contei para a professora qual a minha história, o qual que era o meu objetivo, né? Ela falou assim, não tem problema, eu vou te ajudar. Vamos preparar o seu currículo, eu imprimo aqui umas 20 folhas para você e você vai sair aí distribuindo o seu currículo, né? Compra um chip. Ela foi comigo até uma loja, compramos um chip, um celular e tal, né? Já minhas 2 semanas que eu tinha dinheiro já Já diminuiu uma reduziu. semana. E, cara, fui aí lá e comecei a procurar. E no terceiro dia eu arrumei um emprego numa pizzaria, né? De ajudante de cozinha e tal. Que E fiquei legal. super feliz. Eu falei, cara, eu vou ter longevidade nisso daqui, né? Aham. Bom, foi dali onde tive uma experiência espetacular na minha vida de estar num país Outras diferente, uma culturas, cultura outros diferente, valores. estar sozinho, ter que me virar, né? Então, não tinha a quem recorrer, né? Uhum. Nem na pessoa que era um companheiro de quarto ou uma pessoa que morava próximo ou as pessoas que estavam. Não, ninguém tinha relação e compromisso com a sua vida, né? Sim. Então tive que Era, me tinha que se virar. virar.
E isso é muito importante, né? A gente tem que entender que na vida a gente tem que submeter às coisas e que a gente tem que se virar. Não Uhum, tem outro caminho. Tem que ir pra frente, tem que se virar, né? sim, Não tem que falar, não vou conseguir ou eu vou desistir. Não, cara, vai pra frente, só tem um caminho, é você conquistar aquilo que você quer. E exato. foi assim espetacular. Dali, né? Depois Isso fui foi, visitar. já era 2005, 2006 por aí, né? Era 2008. 2008. 2008. 2007 para 2008. Tá. E aí fiquei estudando na Austrália, fiz 8 meses, depois fiz um curso de administração lá na Austrália. Da Austrália eu fui visitar outros países, fui para Tailândia, Indonésia, países lindos, maravilhosos, uma cultura Caramba. totalmente diferente, né? Fiquei 45 dias viajando, com o dinheiro que eu conquistei lá na Austrália, me virava, pagava minhas contas, ia passear, né? Fazendo novas Comprava minhas coisas. Ah, amizades. conhecia gente do mundo inteiro, né? Então, Legal. a Austrália é um país muito turístico, né? Então, você Uhum. conhecia gente do país, do mundo inteiro, né? E era uma coisa muito bacana, porque todo mundo tava com o mesmo propósito, então a gente se conhecia, né? E foi uma coisa assim, de uma experiência de vida que eu recomendo para todo mundo, cara. Vá buscar uma experiência que você foge do guarda-chuva da sua família, você se propõe a desafios e você vai aprender uma relação com outras pessoas do mundo inteiro que vai Isso é te fundamental, né? proporcionar um futuro diferente, né? Uhum. Você, de fato, com aquela experiência, você vai enxergar as coisas de forma diferente. Com certeza. Bom, depois da experiência eu Ficou voltei, quanto tempo lá? fiquei um ano. Ficou um Fiquei ano. um ano na Austrália. Poderia ter ficado mais, mas eu tinha o meu propósito. Uhum. Isso é uma coisa importante também, né? Tem pessoas que vão, E se se acomodam, acomodam, ficam ficam. naquela realidade, né? Mas eu sou uma pessoa de propósito. Olha, Uhum. eu tranquei minha faculdade para vir aprender o inglês, aprendi o inglês, vou voltar para finalizar minha faculdade de engenharia e seguir com a minha carreira, né? Tem gente que vai lá, fica um ano na Austrália, estende mais um ano e fica. A hora que você volta para o Brasil, você não tem uma profissão, você não tem uma experiência, Sim. é um pouco mais difícil. Tem o inglês, mas Aham. aqui o Brasil precisa de profissionais, né? Sim. Então as pessoas acabam se perdendo no tempo e acabam vindo muito mais tarde ali e não conseguem conquistar depois uma boa profissão. Sim. Voltei, vim, concluí meu curso de engenharia, fui para o mercado de trabalho, eu trabalhei muitos anos na área automotiva, em diversas empresas, né? Mangels, F-Sachs, depois minha última foi na Toyota do Brasil, Tá. onde fiquei os meus últimos 10 anos aí trabalhando. E no meu segundo ano de Toyota foi quando eu conheci a minha esposa. Na realidade, eu conheci minha esposa logo que eu voltei da Austrália, né? Um amigo nosso da faculdade em comum, tinha um aniversário, a gente se Uhum. conheceu em 2008, em 2010 eu comecei na Toyota. Então a gente já tinha 2 anos de namoro, Ah, você já tava namorando então. já tava namorando. E na Toyota você fazia. Você teve uma evolução ali, né? Porque você era gerente de compras Sim, internacionais, né? eu era líder de commodity, né? Então tinha as commodities e a gente liderava junto com um grupo, um time lá onde lidava com o mundo inteiro. Aí Que comprava era. principalmente, Eu acredito que você tenha conquistado através não só da sim, sua bagagem de experiência, né? Além também da experiência que você teve na Austrália, né? De sim, com ter falado certeza, inglês, ter conhecido várias outras culturas ali, te deu uma puta de uma bagagem para ter um com puta de certeza. de um Engraçado. cargo que na época era um cargo considerável, né? Eu lembro que eu fui fazer entrevista e o meu gerente veio falar comigo em inglês. Aham. Eu falava muito melhor do que ele em inglês, né? Lógico, ele tinha o domínio de outros Sim, conhecimentos, sim. mas de fato a minha experiência em aprender a língua, né, me trouxe ali Uhum. uma realidade que ele, né, por ter uma carreira de longos anos, aprendeu o inglês, que era um inglês mais voltado para a cultura que ele vivenciava, né? Perfeito. E eu tive a experiência de fato de ter uma convivência com a língua, né? Que é um pouco Sim, diferente, né? sim. Então, E aí já fica a dica, né, para você que é jovem, né, de 16 até 17 anos, 15 a 17 anos, né, nós, no Rotary Clube Santo André Norte, nós temos um programa de intercâmbio,
né? Então, nós temos um episódio aqui gravado já com o Fernando Martins, nosso oficial de intercâmbio, onde você pode ter acesso, né, a viver uma experiência em um outro país, né? É uma experiência também fantástica, transformadora, como transformou também a história daqui do Thiago Arsuf, pode transformar a sua também. Você que tem um propósito, um objetivo, um desejo, né, de conhecer outra cultura, conhecer outro país, procure o nosso oficial de intercâmbio aqui dentro do Rotary Clube Santo André Norte e vá viver essa experiência porque realmente vai te trazer grandes resultados no futuro. Super recomendo, de fato. É uma realidade que muda a vida das pessoas aí. Sim. Né? Quanto mais novo, melhor. Uhum. Né? Para você já abrir a sua cabeça, a sua Já, mente, né? E verdade. eu acho que é a idade ideal, ao meu ponto de vista. Eu fui Sim. até um pouco mais velho, eu tinha Uhum. 19, né? Se eu tivesse ido antes, provavelmente a minha cabeça já seria até diferente, Diferente, né? Mas né? tudo tem o tempo certo também, né? Tudo tem o time certo, né? Talvez ali a sua ida e o seu retorno tava preparando ali os caminhos para você encontrar a sua esposa, né? Então tudo tem um Exatamente, propósito tudo tem também. propósito. Eu também acredito muito nisso, é o destino que está escrito Exatamente. e a gente vai seguindo, entendendo ali o que está traçado para a gente vai vivenciar aquilo da melhor forma possível, né? Então você começa a namorar com sua esposa, e aí depois entra na Começo a namorar, Toyota. depois, em 2 anos depois, eu entro na Toyota. Só que eu entrei em 2010. Em 2012, né, a minha esposa tinha montado um consultório odontológico Uhum. e nesse consultório eu via como era a dificuldade de um dentista que não teve uma formação administrativa, que não teve uma experiência empreendedora, ir lá e ganhar o mercado, Porque né? ele se Conquistar seus especializou clientes. em tratamento bucal, né? Exatamente, Ele ele não se se formou em especializou na dentista. administração, na parte financeira. Exatamente, É. né? Então eu acompanhei junto com ela, naquela época também a gente não tinha o dinheiro suficiente, né? Então eu ajudei ela a construir, né? A mãe dela tinha comprado os equipamentos, a gente foi lá, reformou, pintamos, fiz hidráulica, elétrica, pintei tudo o consultório dela, Legal, compramos, montei móveis junto com ela, né? Então construímos aquilo, a gente sentiu, de fato, quando você faz isso, você tem muito valor com pelas coisas, certeza. né? Só que era uma coisa que era muito difícil, porque conquistar cliente, fidelizar cliente, você ter a quantidade de faturamento suficiente para pagar suas contas, né? Então, lá em 2012, ela teve essa experiência onde que não fechava a conta no final do mês. Né? Eu falei, poxa vida, que difícil, né? Você empreender e trabalhou, se formou, Uhum. você é um profissional e o dentista vai lá não consegue fechar a conta no final do mês, Sim. né? Então tinha muitas obrigações, né? O aluguel, as contas fixas, né? A compra de material, coisas muito caras, né? Uhum. E o retorno não vinha, né? Então todo mês tinha que ir lá Porque colocar um tinha que se dinheirinho e tal. desdobrar, né? Porque tem que fazer marketing, tem que fazer o comercial, tem que fazer o Sim, atendimento, pós-venda, fazer o tratamento, que é a especialidade de fato, aí cuidado financeiro. exatamente, né? E nesse meio do caminho eu falava para ela, vamos se comunicar com o público que você quer conversar. Então, fui naquela gráfica que eu trabalhei, conversei com o meu chefe, falei, ó, dá para você parcelar aí para mim uns panfletos ali e tal, que eu preciso divulgar aqui, fiz toda a arte da clínica ali e tal, imprimimos panfletos, fizemos 5.000 panfletos, saí eu e ela distribuindo todas as casas ao redor, nos comércios, falando ali e Legal. tal. Surgiu um efeito, mas não era o suficiente. Então Sim, a questão marketing, né, e a captação de clientes é uma coisa que tem que ter muita energia e exato. muita estratégia, Uhum. né? Principalmente. Exatamente. Então, e nesse período eu estava fazendo um MBA de Gestão Estratégica e Econômica de Negócios. E eu Hum. peguei um case que eu falei, não, vou pegar aqui e eu vou transformar essa realidade dela em uma clínica multidisciplinar, onde que ela tinha algumas especialidades, né? Então Uhum. você tinha alguns clientes que você não conseguia atender porque você não tinha aquele domínio ou não tinha uma outra pessoa que o fizesse, Sim. né? Parceira ali. Então eu falei, não, vamos abrir um pouco a mente. A gente precisa trazer a solução completa para os clientes, né? Então eu preciso atender todas as especialidades. Uhum.
Foi dali onde eu peguei através do projeto, que quando você faz o MBA de gestão de negócios, você desde o primeiro semestre, desde o primeiro bimestre, você começa a montar um projeto de negócio que ao final vai ser o seu TCC que você vai Sim. apresentar. E ao E longo você do usou o próprio MBA, case. exatamente, eu fui criando um modelo de clínica multidisciplinar que eu pudesse atender a todos, né, com uma estrutura maior, com mais equipada ali, né, e aquilo virou um projeto de vida, né, Legal. e eu virei para ela e falei assim, olha, eu tô com um projeto aqui, a gente precisa mudar essa realidade, vamos fazer esse projeto acontecer, né? E eu namorava com ela ainda, né? Com a minha esposa. Eu Sim. falei, meio loucura, mas vamos fazer, né? Uhum. Tal. E assim, a vida é feita de loucura. A gente tem que ser meio doido às vezes. Sim, Não tem que tem que ficar. arriscar Tem que mesmo. E arriscar, né? você é uma prova viva de vários riscos que você correu e foi pra Exato, cima e né? fez acontecer em prol de um objetivo, de um propósito. De fato. Bom, e aí chegamos ali, coloquei para ela esse objetivo. Eu falei assim: ó, que você vai ter que vender o seu consultório para a gente levantar um dinheiro. Eu vou pegar um dinheiro que eu tô guardando aqui e a gente vai fazer esse projeto acontecer, né? A mãe dela falou: Não, não vai fazer, não. Eu investi todo o dinheiro que eu guardei ali e tal, não vai vender nada. Mas eu acho que assim, Deus toca as pessoas para que elas tenham ali a visão do Uhum. propósito, né? E ela também entendeu, acho que no meio do caminho ali, que a gente tinha um percurso a seguir. Sim. E esse projeto, como já estava pronto, tinha uma coisa que eu entendi também durante o MBA, que é a maturidade de um negócio. Né? A maturidade de um negócio, quando você cria ele do zero, Tem que você níveis de cria maturidade, né? sua marca, né? E você coloca aquilo para rodar, né? A maturidade de uma empresa hoje, minimamente, ela vai demorar hoje de 5 a 10 anos. Né? Exatamente. Então você não vai ter um envolvimento ali no mercado que vai te proporcionar isso. Uhum. Né? E é ali onde eu também estudei mercado de franquias, né? Hum. E é, participamos de uma feira de franquias que naquela época não tinha ABF. franquia de odontologia, né? Tinha uma, duas marcas, era um mercado que em 2012 a gente está falando que não era muito explorado, Sim. né? E foi até engraçado, cara, porque a gente fui lá na feira de franquias, né, da BF, e aí eu conheci a Odonto Company, né? O Odonto Company tava com um stand lá, tal, e eu peguei e fui entender o modelo de negócio, eu falei, não, não é possível. Cara, é muito igual, tá desenhado. Eu mostrei pro pessoal lá de expansão de franquias aqui, Você já que, tinha um projeto que cara, era. tava muito igual, né? Tinha uma relação muito forte. Uhum. E eu falei, bom, qual que é a vantagem de você investir em uma franquia? É você ter uma marca consolidada, um Sim. modelo de negócio já Que já validado, funcionou. né? Você ter uma estrutura por trás que está cuidando do branding da empresa, que Uhum. está cuidando do crescimento dela, né? Então você tem muita vantagem aí Com na certeza. realidade, né? Você não precisa esperar a maturação de 5, 10 anos para você conseguir ter um negócio ali já mais sustentável ali, Sim. né? Eles já te entregam até pronto, né? Estrutura, depois do É, invés do aporte que você faz, obviamente, né? Você tem já até a estrutura, modelo de layout, já tem tudo, você não precisa pensar em nada, né? É só investir Na realmente. verdade, você tem que fazer a coisa E acontecer, depois né? aí você entra com a mão de obra de fato para fazer. Exatamente. Bom, então em 2012 fomos lá conhecer o Odonto Company estruturado, né, para Perfeito. poder fazer a coisa acontecer. Um desafio enorme, né? Eu nem posso deixar chegar essa informação, mas eu tinha só metade do dinheiro, porque a franquia exige que você tenha total disponibilidade do dinheiro, Sim. né? Mas a gente foi lá, enfiou as caras e eu entendia que se você não fosse, se você não metesse as caras, você não ia achar o caminho, Mas deixa eu né? entender, só para a gente analisar a linha cronológica, isso tudo também em São Bernardo ainda, ou não? A minha esposa era de Santo André, né? Então a Ah, gente montou uma primeira unidade em Santo André, na Vila Luzita, entendi. né? Mas você ainda morava em São Bernardo. Eu ainda morava em São Bernardo, E ela trabalhava na Toyota, né? tá E ela em Santo André legal. que ia fazer esse projeto acontecer, né? E o destino eu acho que fala mais alto também. Na época,
A minha sogra, né, ela saiu da empresa, trabalhou muitos anos na Firestone, né, na exportação de molas pneumáticas, né? Então, deu- a carreira dela finalizou naquele momento, então tudo Uhum. proporcionou para a gente estar junto, Sim, né? E ela ajudar também com esse projeto para acontecer. legal. Bom, então fomos lá nesse caminho aí, montamos ali a primeira unidade, Vamos. ralamos muito, A aprendemos primeira, muito. só pegando esse gancho, né? Desculpa até te cortar. A primeira unidade foi na Vila Luzita, né? Primeira na Vila Vamos dar um Luzia. spoiler pra quem tá assistindo, né? Qual Vamos, que é o sobrenome da sua esposa? Poloni. Que vem de Piero Poloni. Piero Poloni, neta do seu Piero Poloni. Vamos chegar lá, então. É, vamos chegar lá. Beleza. É, Construiu a primeira unidade na Vila Luzita. construí a unidade na Vila Luzita, né? E foi com bastante sacrifício para as coisas fazerem acontecer, né? Então, eu saía da Toyota, ia para lá, trabalhava até 10 horas da noite, fazendo a parte administrativa, consertando as coisas que tinha que consertar, né? Porque no começo é muito difícil, né? Uhum. E a gente dando de fato o sangue ali para as coisas acontecerem. Mas quando você quer, você tem vontade, você Sim. se esforça, as coisas acontecem, né? Depois a gente foi amadurecendo, aprendendo a empreender de fato, né? O que que é empreendedorismo, fui fazer Uhum. diversos cursos, fui me preparar, né? Então, não é só uma formação técnica, você tem que entender o que que é um Tem que empresário. estar na prática ali também, Tem na... muita coisa que você tem que aprender, desenvolver, evoluir, né? Porque muita coisa que às vezes você aprende em curso ou nas graduações que você pode ter feito é muita parte da teórica também, né? Então você Também. tem que ter a teoria que é importante, sim, mas a prática ela é fundamental, né? Você tá Fundamental, ali, porque tem às vezes investidores, né, de franquias que acham que o negócio vai se auto Não, sustentar, né? Ah, vou investir numa franquia, aí espero o retorno aqui, eu tenho o ROI daqui 2 anos, foi prometido, então beleza, vamos ali, entrega de qualquer jeito. Tem que manter a qualidade, tem toda não, pelo uma contrário, né? obrigação que você tem que cumprir ali para realmente fazer o negócio dar certo. Não é só investir que o negócio vai Sim, funcionar. é uma empresa, né? Exato. Uma franquia é uma empresa. A gente não pode deixar de enxergar que a empresa é igual dinheiro. Ela não leva desaforo, não. A empresa tem suas necessidades, Sim, precisa da sua administração, da sua gestão. Se você não se dedicar para aquilo de fato acontecer, ela não vai para frente. não prospera, né? Bom, então fomos aí em 2012, né? Abrimos a clínica em 2013 na Vila Luzita e eu trabalhando ainda na Toyota, né? Sim. Fiquei na Toyota ali, passamos mais algum tempo, montamos a segunda unidade no centro de Santo André, depois a terceira na Carijós, a terceira na pandemia, né? E a gente com um desafio ali, Meu como é que a gente vai fazer para Deus. esse negócio acontecer no meio da pandemia, né? E só que, cara, vamos fazer acontecer. A gente tem que achar o caminho, né? Sim. Infelizmente, na época da pandemia, teve muitas empresas que Quebraram. fecharam, né? Mas teve também uma oportunidade muito grande da gente mudar o mercado. Uhum. Você redescobrir o seu negócio, trazer novas oportunidades. A Exatamente. pessoa que entendeu que aquele momento precisava mudar, cara, você ia fazer de tudo para sua empresa sobreviver, né? Então, muitas coisas foram para a internet, muitas oportunidades novas vieram devido a novas necessidades, E né? empreender é muito disso também, você se Com adaptar certeza. de acordo com o que o seu negócio ele se movimenta, né? Tanto o seu negócio quanto o mercado, né? Então, no momento que você se viu ali de uma pandemia, né? Sem acesso, sem poder abrir, né? A empresa, você teve que se adaptar, teve que Sim. ter resiliência ali e falar, meu, como que a gente vai direcionar isso, né? E como é que foi essa experiência aí para vocês manterem as terceiras, era 3 já, né, unidades nessa Três época? unidades. Como é que foi para vocês manterem tudo isso? Como que vocês se adaptaram? Pois é. Vou contar um segredo aqui, né? É, a gente tem sócios, né? E Uhum, sócios você divide as ideias e você também tem que ter a concordância de todos para seguir com um projeto, com um caminho. uhum. Só que, como diz minha esposa, eu sou muito teimoso, né? Taurino, né? Teimoso, né? E quando a gente se viu nessa situação, né? Eu falei, olha,
essa é a hora de investir. A gente pegar um dinheiro e investir em captação, em mostrar para as pessoas que a gente está aqui, em trazer novas maneiras da gente conseguir atender essas pessoas, né? E porque tinha algumas limitações, né? Onde todo o mercado estava Retroagindo, retroagindo, eu falei, não, vamos para o vamos agir. sentido contrário, vamos para cima, né? Ninguém concordou, mas eu falei, não, vamos, né? Vamos ter que fazer. Perfeito. E, lógico, era um grande risco, né? E podia ser que ia dar muito errado, Claro. né? Mas eu acho que a intuição e também, A né, experiência também. você ter a cara e a coragem de fazer as coisas Uhum. ali faz toda a diferença. Foi dali que eu acho que onde que levou a gente para Deslanchou. um outro patamar, né? No meio da pandemia, você investindo, fazendo a coisa mais agressiva, né? Eu lembro que a gente teve que fechar as unidades durante quase 2 semanas. Uhum. Não, 2 semanas de um grupo de empresas, né? É um custo Impacto, altíssimo, com né? certeza. Então, eu imagino as empresas que ficaram meses, quase ano Sim, fechadas, não tem como sobreviver, né? exatamente. Então, nesse momento ali, a gente falou, não, vamos lá e vamos fazer a coisa acontecer. E deu super certo. De falar que durante a pandemia a gente cresceu 300%, Imagino que sim. né, como negócio, né? Foi um dos ramos aí que puderam atuar durante a pandemia pela área da saúde, mas também as pessoas estavam com muito medo naquela época, né? Sim. Se restringiam muito a se submeter a qualquer ato aí cirúrgico, né? Alguma coisa desse sentido, né? Mas passamos por essa, né? Legal. Depois, no ano seguinte, já abrimos mais uma unidade. Abrir a holding de negócios, né, que hoje é a que organiza, tem um back-office, né, lá dentro da holding, tem os setores, né, então, quando você tem uma unidade é uma realidade, quando você tem duas é outra, quando você tem três já é uma coisa que você não consegue se multiplicar, Sim. então você tem que trazer ali um back-office setorizado, né, Uhum. com uma visão de gestão de grupo, né? E foi uma outra coisa que a gente teve que aprender também, buscar conhecimento Sim. e estruturar para que a operação em si foque naquilo que ela tem que fazer de melhor, que é o atendimento ao cliente, Uhum. e o back-office vai cuidar de toda a gestão, a administração das empresas, né? Perfeito. Bom, então fomos evoluindo como grupo, criamos ali um laboratório de próteses, trouxemos uma outra marca para fazer a gestão financeira dessas empresas e de outras empresas, e estamos aí buscando novas oportunidades de investimento. Hoje a Red Company, ela é um grupo financeiro de investimento que vai buscar Legal. novas empresas para investir, né? Uhum. E fazer com que isso ajude ao grupo e também ajude outras empresas que também precisam disso. Perfeito. Falando em ajudar empresas, eu gostaria de agradecer a nossa patrocinadora master aqui, a ID Create Marketing e Vendas, assessoria de marketing e vendas para o seu negócio. Como nós conversamos aqui, né, muitos empreendedores, ao tentar, né, se lançar no mercado para abrir qualquer tipo de comércio, ou tipo de uma empresa, ou prestação de serviços, né, tem essa dificuldade de gestão, porque ele é especializado naquilo que ele se formou, né, Sim, mas ele tem muita dificuldade em fazer o marketing, a captação, como o Thiago colocou aqui o exemplo, né, de sair distribuindo panfletos, de ter essa questão da captação de pessoas, de novos clientes e tudo mais. E o Thiago citou algo muito importante aqui. Primeiro ponto, estratégia. Não é só você executar, né? Ver um vídeo na internet, soltar um anúncio de tráfego pago, ou soltar uma campanha na Meta, que é o Facebook, Instagram. Não, se você não souber com quem você vai sim, falar, você não vai falar com ninguém. Então, toda a base de uma boa estratégia de marketing exige estratégia. E é nisso que a ID Create é focada. Então, para você que é uma empresa que está iniciando, prestador de serviço que está iniciando, nós temos soluções modulares para você. Se você é uma empresa que já tem até uma equipe de marketing interna, a gente também tem uma solução para você, onde a gente faz uma assessoria de marketing para assessorar a sua equipe, juntamente com ela, a gente executar boas estratégias, utilizar da maneira correta as ferramentas para que você consiga atingir seus resultados. Então, muito obrigado, ID Create, Marketing e Vendas, e muito obrigado ao Estúdio LV45, onde a gente grava esse estúdio, né, fantástico aqui, trazendo informação sobre o que é Rotary. Então, tá aqui o link na descrição. E curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações, ok? Voltando,
Estamos aí buscando novas oportunidades. Conheceu a Karen Poloni. É isso aí. Eu acho que quis ter uma ênfase nessa história porque eu gostaria muito de enfatizar como eu cheguei no Rotary, Tá. né? Quando eu estava trabalhando, na realidade, nas empresas, né, no ramo automotivo, tem muita empresa, tem muita instituição, na realidade, que liga nas empresas para as pessoas que trabalham lá pedindo ajuda, né? Uhum. E eu Ajuda de sempre que tipo? De doações, doações? Ah, né? tá. Então, ajuda financeira, né? Tá. E eu sempre, assim, no começo eu ficava meio receoso, mas depois eu via que algumas pessoas da empresa doavam ali, né? Uhum. E aí eu falei, não, acho que eu vou doar também. Então, alguns anos ali eu participei doando, né? Fazendo a minha parte, né? Achando que eu estava fazendo a coisa certa. Mas era um pouco frustrante para mim, na realidade, porque eu doava o dinheiro, mas eu não sabia para que era o que eles estavam utilizando. Pra onde ir o recurso? E eu também não participava de nada, né? Então foi uma doação somente e é assim, ao meu ponto de vista é meio duvidoso, né? Porque Uhum. infelizmente hoje no Brasil você tem algumas Sim, instituições que são aí instituições que de fato não vão fazer um trabalho sério, né? exatamente. Muito diferente do Rotary, né? Exato. Então, por isso eu acabei me aprofundando um pouquinho mais, porque a minha esposa contava muito sobre o avô dela, que é o seu Piero Poloni, Uhum. né? Que o Piero Poloni fazia um trabalho muito forte com o Rotary Clube Santo André Norte, né? E eu fui entendendo um pouquinho melhor, né? O avô da Karen era um grande empresário, né? Daqui de Santo André, né? Virou até comendador aqui, né? Uhum. Da cidade. Legal. E tinha indústrias Poloni, né? Sim. Então, que também atendia o ramo automotivo, né? E ele foi uma pessoa que, além de ser muito importante para a cidade, ele foi muito importante para a sociedade de Santo André, Legal. né? Até então, como eu comecei a namorar com a Karen, o avô dela já era falecido, Uhum. né? Eu não Não tive teve a oportunidade de oportunidade. conhecer, mas conheci muito sobre a história dele. E ela também tinha um viés muito forte em querer ajudar as outras pessoas, Perfeito. né? E só que a gente não encontrava qual que era o caminho, Mas ela né? não associava na época ainda que era o Rotary, que ele fazia parte do Rotary, tinha esse Sim, contato? mas você não sabe que de fato que era o Rotary. Ela sabia que o avô dela era uma Hum, pessoa que contribuía muito para a sociedade, entendi. né? Então ela não sabia o que que era um Rotary, né? Ela não Entendi. sabia que de fato o que que era o Camping Piero Poloni, né? Legal. Sabia, né, por poucas informações, mas não tinha o conhecimento aprofundado. Entendi. Né? Então foi dali, né? E também o meu tio também fez parte do Rotary em Bauru. Tive algumas experiências com alguns intercambistas que vinham na casa dele, os filhos deles foram fazer Legal. intercâmbio. E eu sempre via um emblema que é a engrenagem do Rotary em diversos locais pelas Que é o cidades que a aí. maioria das pessoas que estão nos assistindo basicamente é o que É o conhecem, que né? É o Marco conhecem, Rotário. é o Marco Rotário, exatamente, né? Então, entendendo um pouquinho que talvez isso poderia ser um caminho, né? Eu fui me aprofundar o que que era o Rotary e o que que o avô da Karen, Piero Poloni, fez, né? Para Uhum. contribuir com a sociedade. Sim. Bom, então foi aí que eu primeiramente busquei o que que o avô dela fez, né? Tá. Então, o avô dela tinha um terreno. Em 1950 e alguma coisa, eu doou esse terreno pro clube, Rotary Clube Santo André Norte, né? Conversou com um companheiro lá e eles falaram de um impacto muito grande para a sociedade. E Tá. ele, como empresário da indústria, né? Ele tinha uma necessidade de mão de obra. E Uhum. ele falava assim, poxa vida, como estão tá difícil, né? O despreparo, né? Das pessoas, né? Em chegar aqui e se preparar para um primeiro emprego ou para o mercado de trabalho.
E ali onde o Piero Poloni juntou ali com o Rotary Club Santo André Norte e falou assim, não, eu quero fazer algo de fato muito impactante para a sociedade de Santo André. Então, o Piero Poloni, ele não era do Rotary. Ele era um Ele empresário era um empresário, que tinha um terreno e ele tinha terreno. procurou o Rotary para fazer algo de impacto Eu acho que ele social. já participava do Rotary, né? Eu acho que com esse intuito, na realidade, né? Não sei se ele tinha muito tempo, ele quis fazer um projeto diferente. Então, foi Entendi. dali onde ele juntou forças com o Santo André Norte e falou: não, vamos para cima e vamos fazer algo de fato muito significante. Uhum. Tanto é que daqui a pouco eu vou colocar para vocês aí A nossa trazer surpresa. uma surpresa aqui que faz total sentido Sim, a isso, né? E hoje as minhas empresas contam com um reflexo disso, desse projeto. perfeito. E o que você procura nesse momento? Como que você vai entender a história do Piero Poloni, que E automaticamente se conecta com o Rotary do Clube Santo André Norte, né? exatamente, né? Então eu fui e primeiro entender, né? O que que o Piero Poloni fez, o projeto Camp Piero Poloni, né? Uhum, O que que o Camp Piero Poloni proporciona para os jovens, perfeito. né? Uma formação, um preparo para o primeiro emprego, uma educação, né? Uhum, Não somente a questão de conhecimento, mas uma coisa muito importante, a como que você conversa se, dentro de uma empresa, se se porta, porta, né? como que você se prepara para poder entender qual que é o ambiente de uma empresa, Uhum, né? E isso é muito importante, porque as pessoas não entendem que você também tem que saber como lidar em cada ambiente que você está, exatamente. né? E às vezes a pessoa vai lá até arruma um primeiro emprego, mas ela não sabe se portar, Exato. né? Então ele trouxe diversas preparações ali, né, técnicas, né, e para você se educar para um primeiro emprego, esse jovem que de fato, como eu comecei minha história conversando aqui, a Uhum. gente está sempre muito perdido, então a gente Sim. precisa de orientações, né? E às Então vezes a maioria desses jovens, né, não tem uma referência, talvez como você teve, não né? tem, E exatamente, né? A aí gente está ali no falando de camp. muitas famílias carentes que vivem uma realidade que é muito diferente Uhum, da maioria das pessoas ali, né? E talvez os seus pais não tiverem um conhecimento e a educação ali que possam dar o caminho certo, né? uhum, E eu acho que o camping é um local assim que, de fato, ele vai ser muito educativo, exato. né? E preparar de fato esse jovem para começar a jornada profissional da carreira dele. Eu Vai acredito fazer muita que. diferença, Eu né? acredito que nem só para o ambiente profissional, né? Ele não prepara o jovem só para o âmbito profissional, mas acho que ele Não, prepara para a vida, né? Porque nós não temos tenha dúvida. ali assistentes sociais que dão a total assistência à família e ao jovem. Temos psicólogos também que atendem esses jovens enquanto eles estão trabalhando, né? O jovem ele é Uhum, assistido durante todo o período da sua jornada de trabalho, de contrato com a empresa, como jovem aprendiz. Ele é acompanhado ainda pelo campo durante toda essa jornada. exato, Então, tem assistente social, tem psicólogo que acompanha, entende, né, se ele está desempenhando bem, se ele está desempenhando legal, né, onde ele precisa melhorar, dá feedbacks. Então, eu acredito que esse tipo de orientação, que é o complemento, além do curso preparatório, o curso de formação específico que o Camp oferece, esse complemento, né, do pós, né, que o Camp oferece também, eu acredito que é o que dá o preparo para a vida também. é isso aí. E colocar para vocês foi em 1976 que o Camp Piero Poloni foi fundado e desde Uhum, 1976 já foram mais de 18.800 jovens que passaram por essa preparação. perfeito. E isso sim é impacto. 18.000 famílias, né? 18.000 famílias, né? Porque às vezes a renda daquele primeiro emprego daquele jovem é a principal renda da própria família. Né? A gente tem Exatamente. relatos de jovens que tiveram essa primeira oportunidade de emprego como jovem aprendiz e esse valor que ele recebia nessa primeira oportunidade seria a principal fonte de renda da família. Com certeza. Na Então maioria das são vezes. 18, mais de 18.000 famílias impactadas aqui pelo camp, né? De fato, eu não posso deixar de mencionar aqui o nome do senhor Eliseu Fred, que foi com ele que o Piero Poloni conversou
para que esse projeto de fato acontecesse, né, juntamente com o Rotary Clube Santo André Norte, Perfeito. e isso saísse de um papel e virasse uma realidade, né? Então, Sensacional. dois nomes aqui, né, o seu Eliseu Fred e o comendador o Piero Poloni, Uhum. né, que transformaram aí esse projeto em realidade e impactaram de fato a sociedade. E hoje eu diria para você que no Rotary Clube Santo André Norte é o projeto que ele já é autossustentável, que Uhum. ele tem um impacto assim Significativo. significativo, né, e que eu vejo que ele vai por muitos e muitos anos melhorar é, não só o conteúdo, mas também se atualizando. A gente acabou de receber um subsídio global aí para o Camp Piero Poloni, onde que foi direcionado Atualização da sala de para informática. atualização da informática, né? Então, hoje os jovens contam ali com equipamentos de última geração para ter a oportunidade de, no desenvolvimento, naquela educação, eles têm ali um equipamento bacana para poder aprender ali e se preparar. Além dessa adaptação, a gente também, falando de conteúdo, eu não sei se quando esse episódio vai ao ar, né? Mas nesse momento pode estar acontecendo já a oficina de vendas que eu me voluntariei para aplicar lá no Camp, né? Como um curso de extensão. Então, conversei lá com o Bruno, conversei com o time pedagógico, para a gente realizar uma oficina de vendas, um curso de um mês, né? Para as pessoas saírem preparadas para serem vendedores, né? E a gente conseguir mais atratividade de empresas que precisam de um time comercial, alguém mais treinado, mais direcionado. Então, eu me voluntariei a oferecer esse curso de extensão lá no Camp Piero Poloni, justamente por essa necessidade da demanda, porque hoje a mão de obra, Thiago, ele está assim, não complicada, mas as pessoas, como naquela época o Piero Poloni já teve divisão, né? As pessoas estão vendo meio que despreparadas. Hoje também a gente enfrenta isso, né? Hoje, com Sim, acesso a muita informação, às vezes as informações que são rasas. A pessoa vê um vídeo no YouTube, acha que é especialista naquele assunto, e aí põe no currículo, sou especialista nesse assunto. E aí é onde a gente começa a ter mão de obra que a gente vê, pô, peraí, não é tão especialista assim, né? a gente está falando aqui de 1976 para o dia de hoje, né, em 2024. É, Acho que assim, desde aquela época a realidade não muda, porque a gente está lidando com uma coisa, pessoas, exatamente. né? São pessoas e pessoas precisam de orientação, precisam de profissionalização, precisam estar bem instruídas, né? E para criar uma jornada profissional, pode ser tanto uma carreira Uhum. dentro de uma empresa ou no empreendedorismo, né? Para você ali também criar uma jornada de sucesso empreendendo. Então, Sim. eu vejo assim o quão grato esse projeto do camping, o Rotary, quanto importante foi o Rotary para poder proporcionar isso, né? E eu acho que essa é uma imagem que eu acho que a gente tem que entender e que também eu fui buscar quando eu não tinha informação o que que era Rotary, Uhum. né? Perfeito. Primeiro, o que que ele fez? Mas por que que ele fez? Por causa do Rotary, né? O Rotary é uma instituição séria, uma instituição mundial, né? A gente está falando aí de uma instituição global, onde tem todos os países do mundo, Sim. né? E é muito impactante a gente ver a história do Rotary, as pessoas que são os companheiros do Rotary que estão ali dando o seu melhor. Para mim, eu até vejo assim, né? Depois que eu entrei no Rotary, eu vi muitas pessoas que estavam ali há 30 anos, 40 anos, com uma energia, com uma vontade e incansável Uhum. de querer fazer o bem e tá sempre disposto. Mas vamos pegar essa parte. Como que você, conhecendo o Camp, como que você entra em contato com o Rotary, né? Vamos lá. Quem que você procura, com quem que você fala primeiramente? Como é que foi essa Foi entrada? muito confuso, porque a gente não sabia como que eu podia fazer parte do Rotary, né? Procurava no site, não tinha um site. Procurava nas redes Perfeito. sociais, não tinha um retorno, não conhecia, né? E aí, conversando com alguns colaboradores, né, da empresa, aí uma colaboradora falou, olha, não, eu conheço um vereador que conhece o pessoal do Rotary.
Tá. Aí ela entrou em contato com esse vereador entrou em contato com o pessoal do Rotary e a Thalita, uma companheira que entrou em contato comigo junto com o Pirola, né, o Uhum. nosso próximo governador aí, né, Sim. me convidaram para um almoço para a gente se conhecer e nesse almoço também a gente ia ter a visita do governador distrital, né? Então já tive a oportunidade de acompanhar nesse primeiro encontro, né, com as Aham. pessoas que estavam relacionadas ao Rotary. Quando o governador vem fazer uma visita ali para Isso o em que clube, ano? ele vai até os projetos conhecer quais são os projetos, como que está o andamento dos Ah, que projetos, né? legal. Então, nesse primeiro dia, eu também tive a oportunidade de acompanhar o governador nessa visita no Hum, camping, no Criança Cidadã. A gente visitou esses dois projetos legal. e, de fato, eu vi que o camping não, o Rotary, ele era responsável por esses projetos Uhum. acontecerem, né? Uhum. E que as pessoas que estavam ali eram pessoas que tinham uma estrutura organizacional. Sim. Qual a instituição que você vê que tem uma estrutura organizacional tão grande, níveis hierárquicos, Exato. né? Ou estrutura organizacional muito bem definida, né? Então todo mundo sabe qual que é o seu papel, quem que faz o quê, quem que Uhum. coordena o Uhum. quê, né? Então temos a Fundação Rotária que eh, organiza toda a parte financeira, né? Bom, de fato ali você entende quando começa a pesquisar um pouco mais sobre o Rotary, você vê que é uma instituição que tem toda a estrutura necessária para fazer uma boa administração, Sim. né? Que E não uma boa vai se gestão perder. também E do uma seu boa gestão. investimento. Você, como empresa que gostaria de contribuir fazendo investimento, né, tem toda a credibilidade do Rotary, onde você sabe para onde seu dinheiro é destinado, conhecendo e visitando os nossos projetos. Então, você que tem interesse em fazer parte, conhecer melhor o que é Rotary, conheça os nossos projetos. Nós temos o Criança Cidadã, que fica ali no Tiro de Guerra, ali na Prestes Maia. Nós temos o Campiero Poloni, que fica ali na Rua Paulino de Lima, número 245. E aí, você que gostaria de conhecer esses projetos, entre em contato com a gente aqui, tem o link na descrição, tá? E que ano que foi essa entrada no Rotary, Thiago? Que você entrou em Olha, contato com a Thalita, com o Pirola? foi em 2021. 2021. 2021. 2021, 2021 para 2022. Legal. Eu entrei efetivamente no Rotary em 2022. Tá, quando você tomou posse. Que eu tomei posse. Mas desde 2021 eu já vinha me preparando ali para poder participar do Rotary aí, né? Legal. E de lá pra cá, qual foi alguma história que te impactou, alguma vivência que te deu uma reflexão, algo que te tocou emocionalmente, que você falou, pô, tô no lugar certo e eu preciso contribuir com isso. Qual foi o momento que você identificou algum testemunho, né, de algum caso? Olha, o que me impacta, eu acho que eu mencionei aqui, eu vou repetir, são as pessoas que fazem parte do Rotary, Uhum. que há muitos anos estão ali se esforçando e dando o seu melhor a troco de ter uma sociedade melhor. Né? Ninguém ali ganha nada. Não São te todos paga, né, pra trabalhar. voluntários. Exatamente. Né? E é bonito de ver assim o quanto essas pessoas estão ali de coração Uhum. fazendo esse trabalho maravilhoso para a sociedade. Né? Uhum. Então isso para mim é muito impactante. Então, pessoas de 20, 30 anos, 40 anos, Sim. eu tenho Temos dois o exemplo anos. do Luiz, né, que é o É, mais... eu tenho 2 anos de Rotary, né? Então isso para mim é muito admirável, né? Uhum. E eu acho que assim, o que me impacta é. Participei do Educando com Visão, né? Tive lá vendo as crianças fazendo os exames, né? E de fato vendo que aquelas crianças elas têm uma mudança de vida naquele momento, porque muitas vezes ela tá precisando de um óculos, tá indo mal na escola porque ela não enxerga direito, Sim. né? A entrega desse óculos é uma coisa emocionante, né? Então, Uhum. é, a hora que a criança coloca ali o óculos, ela fala: Nossa, olha, existe uma outra realidade que eu não enxergava, É. né? O camping também eu participei ali
algumas vezes de eventos onde a gente tem depoimento dos os campistas, né, Uhum. os projetos que eles, né, lá dentro tem alguns projetinhos onde eles também se propõem ali a desafios, né? Uhum. Também é super impactante, né? E Educando com Visão, né? Eu acho que quando você for no Educando com Visão, sem nenhum evento, que você for sozinho, você tiver lá dentro, aquelas crianças vão vir te dar um abraço caloroso, amoroso, né? Você vê que é uma coisa que aquele momento está sendo super importante, porque a realidade da vida dela, de fato, Uhum. seria outra se ela não tivesse ali, Com certeza. né? E aquelas pessoas que estão trabalhando ali no Educando com Visão, né? Eu tive um dia lá onde estava um professor de capoeira. Eu fiz capoeira na minha infância também, com uns 16, 17 anos, né? E na arte marcial a gente aprende uma coisa que é muito importante, é a disciplina, Exato. né? Então, não é somente ali uma arte marcial, não, você aprende muita condicionamento físico, é disciplina, né? E mesmo a capoeira, que é uma arte marcial que ela vem não dos orientais, ela vem aqui do Brasil, Sim. né? É diferente da disciplina dos orientais. Uhum. Mesmo assim, a gente tem aprendido muita disciplina. E eu cheguei lá, eles estavam todos enfileirados, Que cada um legal. fazendo o seu movimento, né? Então, esse grau de aprendizado que eles têm lá dentro, esse compartilhamento, né, da paixão que eles querem com essas crianças, isso de fato é muito impactante, Sim. né? Eu tenho certeza, cada ciclo são 80 crianças que vão ter uma realidade de vida muito diferente a hora que elas saírem dali. E não é somente a criança, tá? São os pais dessas Só. crianças. Os pais dessas crianças também têm um envolvimento entendendo o propósito daquelas crianças estarem ali. E Perfeito. dentro da casa delas, elas também começam a mudar atitudes, né? No evento que a gente fez lá em parceria com Criança Cidadã, onde a gente levou as empresas, né, a prestar um serviço beneficente ali àquelas crianças e também às famílias. Exato. E tivemos a oportunidade de conversar com diversos pais, e esses pais contando realidades assim da vida deles que você fala, poxa vida, que importante é o projeto para essas famílias e o quanto isso que vai mudar na realidade deles, Com né? certeza. Então, eu acho que isso foi muito impactante para mim e eu me descobri entendendo a lógica das coisas, Uhum. né? E o quanto isso é real. De fato, isso daí Perfeito. para mim foi bem importante. Legal. E hoje você está ocupando um cargo super importante, né, dentro do nosso clube, que é o cargo de tesoureiro, né? O É, que que o tesoureiro faz em si, né? Claro que já tem uma associação relacionada às finanças do clube, mas qual que é a sua expectativa nessa gestão, né, para ser o tesoureiro, né? E o que que geralmente o tesoureiro faz, o que que ele organiza, e qual que é a expectativa aí para a sua gestão, né? Você como tesoureiro do clube, que é um cargo de suma importância, que é onde você faz ali a divisão de qual vai para o projeto, de quanto veio de arrecadação, de quanto a gente precisa para arrecadar mais, para abastecer o recurso daquele projeto. Então, quais são as expectativas aí para o Thiago Arsuf nessa gestão 24/25 como tesoureiro? pois é, né? Eu agradeço o convite aí, né, o presidente Aguinaldo, né, a confiança que ele teve em mim para esse cargo de tesoureiro. E eu acho que de fato o tesoureiro ele tem uma responsabilidade muito grande. Ele tem uma parceria muito grande com o presidente e com o corpo diretivo, Uhum. né? Toda ideia precisa de recurso, todo projeto precisa de recurso, né? Então, um clube precisa de recurso. E a tesouraria, ela tem o papel de você administrar, né, esses recursos de uma forma bastante séria e correta, né? Trazendo profissionalismo para isso também, né? Então, o tesoureiro, o primeiro papel do tesoureiro é entender qual que é a realidade financeira do clube, né? Quais são os projetos que a gente está impactando, quais são os recursos que a gente tem. A gente tem que desenvolver um orçamento anual da gestão, onde esse orçamento que você está fazendo, ele tem que de fato acontecer.
né? Então, a gente tem contribuições, né, com RI, junto ao Rotary Internacional, né, onde, como clube, a gente tem que fazer o pagamento dessas contribuições que vão virar recursos, globais, né, para as empresas, né? Então, a gente tem projetos globais como a Polio, né? Então, toda a administração financeira para a sustentabilidade do clube, para a sustentabilidade dos projetos, a contribuição junto ao Rotary Internacional, o tesoureiro coloca tudo isso dentro de um orçamento e esse orçamento ele tem que acontecer, Uhum. né? Mas eu acho que o mais importante disso, né, o tesoureiro ele tem um papel de orientar o corpo diretivo de como que a gente tem condições de fazer tudo aquilo acontecer. Né? Porque o presidente, o corpo diretivo, eles estão ali muito focados em fazer, fazer, fazer. Tem que gerenciar tudo, né? E você tá ali focado no Ex- financeiro, até trazer ideias de como capitanear mais recursos, talvez, né? Exatamente, como captar recursos, como que a gente eh, desenvolve os projetos para eles se alavancarem mais, né? Então, o tesoureiro ele vai dar toda essa orientação, né? Que muitas vezes ali o presidente está focado em fazer as coisas acontecerem e a gente vai mostrar para eles quais são os recursos, o que que a gente tem e como que isso pode funcionar na prática aí na nossa realidade. E esses Perfeito. recursos, na maioria das vezes, eles vêm através dos nossos companheiros, né? Então, o clube tem sua mensalidade, então essa mensalidade se torna em um recurso financeiro e depois esse recurso é destinado aí aos projetos e também destinado às obrigações que a gente tem junto ao Rotary Internacional. Show de bola. Então, parabéns aí pela indicação, né? E Obrigado. gostaria de desejar sucesso, total sucesso aí nessa jornada aí como tesoureiro, nessa gestão 24 e 25 do nosso clube. Conte com a imagem pública para o que precisar, para a gente capitanear mais recursos. Esse é um dos objetivos do nosso podcast, né? Da gente levar informação para as pessoas que queiram contribuir, tanto de forma financeira como de forma de doação de insumos também para os nossos projetos, né? Então, de qualquer maneira que você queira contribuir, entre em contato conosco. Estamos dispostos, né, a lhe atender e colaborar com você também. Acho que é uma troca, né? O Rotary tem muita coisa também para você que é uma empresa, para você que é empresário, tem muita coisa boa aqui dentro também que pode agregar aí para sua empresa, tá? Reforçando aqui, né, como tesoureiro, um dos principais meios de captação de recurso é a festa alemã. Né? Perfeito. Então, vou reforçar mais uma vez, é uma festa maravilhosa, né? Onde você tem um ambiente familiar, Uhum. né? Você pode levar Eu seus levei minha filha de filhos. 3 anos de idade e ela adorou lá, dançou a festa inteira. Exatamente, né? Você pode levar seus filhos, é muito bem organizado, tem uma segurança muito bem estruturada, né? Então, no Clube Aramaçã, então todo mundo santo-andreense principalmente já conhece o clube, vocês sabem a estrutura que tem lá, né? E o- os convites, eles já estão disponíveis para venda também, né? Sim, já estão. Então, como que a gente faz para poder Tá o adquirir o QR convite? Code aqui na tela, né? Caso você queira ser um patrocinador ou adquirir os convites também, entre em contato aqui pelo QR Code. A gente vai ter um imenso prazer em atendê-lo e passar todas as informações e tirar as dúvidas que você precisa. E eu quero destravar você, empresário, né? Eu sou empresário e a gente vai falar de empresário para empresário agora, né? Qual que é o impacto que a sua empresa está causando para a sociedade? Se a resposta for nenhum, é melhor você repensar um pouquinho sobre o propósito de ser empresário, né? Porque o empresário ele tem como obrigação impactar a sociedade onde ele está. E uma das maneiras de você fazer isso é sendo um dos patrocinadores da festa alemã, que vai de fato levar o recurso para o projeto certo, para a pessoa que precisa na sociedade, impactando aqui Santo André e região. Tá? Então, não deixa de fazer a sua parte, de colocar ali um pouco da sua empresa, direcionando o que a sua empresa está fazendo também para com os seus clientes, seus colaboradores, né? E tendo aí a satisfação de você ajudar um projeto como esse, né? Que vai de fato mudar aí a realidade da sociedade de Santo André. Então, QR Code na tela de novo. QR Code aqui na tela, seja um patrocinador. Seja um patrocinador da E o Festa link Alemã. também está na descrição, tá? Caso vocês queiram acessar o nosso site, tanto de patrocínio quanto do convite da Festa Alemã, tem o link também na descrição.
É isso aí. Perfeito? E você que gostaria de patrocinar, né? Da onde a gente tira recursos, né, Thiago, para a gente abastecer todos esses projetos? Porque o Rotary, ele não tem faturamento, ele não é uma empresa. É a maior instituição não governamental do mundo. Sim, E a gente depende de recursos, de parcerias, né? Como a Odonto parcerias. Company é uma parceira do Rotary Clube Santo André do Norte, está sempre contribuindo, não só de maneira financeira, né? Como contribuindo um dia, a Odonto Company, né, liderada pelo Thiago, né, a unidade da Carijós, foi até o Criança Cidadã, onde a gente atende 80 crianças também da comunidade Tamarutaca, né? E o Thiago, lá no dia, no sábado, fez exames bucais gratuitos, exames odontológicos gratuitos para essas crianças. Então, olha só que forma também de você participar e colaborar com os nossos projetos. É dando essa oportunidade. Talvez essas crianças não tenham acesso. Se for pelo SUS, pode demorar, às vezes, 1 mês, 2 meses. Ela tem um problema grave, às vezes, de gengivite, né? Que é um problema que pode causar perda dos dentes, né? E aí, pelo SUS pode demorar. Nessa organização que o Thiago fez, no sábado ele foi lá, fez um exame odontológico, né, para todas essas crianças. Então foi uma E oportunidade, né? proporcionamos sem custo para elas também, para ajudá-las aí a Um necessidade que tratamento elas tinham, gratuito todo o também, tratamento caso para que elas. tivesse. Exatamente. Foi um Então, trabalho muito legal. É bom enfatizar porque a gente tem dois caminhos que você colocou aqui agora, né? uhum, Primeiro é a empresa pode contribuir, né? Não precisa estar atuante ali, mas ela exato. pode contribuir desenvolvendo um evento, um projeto, colaborando de uma forma onde que o Rotary Santo André Norte ele vai receber sua doação, pode vir trazer ali seus colaboradores, ir até um projeto, ir até o camp, ir até o Criança Cidadã, proporcionar um benefício para esse público que está precisando ali, né? Ou se tornando também uma empresa cidadã, Sim, né? A empresa cidadã, né? As minhas empresas são empresas cidadãs. Você tem o selo de reconhecimento de empresa cidadã, contribuindo para a Fundação Rotária, né? Esse dinheiro ele é distribuído não somente para Santo André, mas para todos os projetos do Rotary, né? Então, tem uma organização que vai destinar esse dinheiro da Fundação Rotária através do Empresa Cidadã, e esse dinheiro vai com certeza para aquele projeto que vai estar impactando diretamente a sociedade, né? um Então, esse é, exemplo. de fato, são dois caminhos importantes aí que a gente precisa levar para as pessoas, como que elas conseguem ajudar, né, o Rotary, a instituição Rotary, Exatamente. não só aqui em Santo André, mas no Brasil No e no mundo, mundo, né? né? Porque Então, através da Fundação Rotária, a gente conseguiu mais de 3 milhões de doações para o Rio Grande do Sul, nessa tragédia que exatamente, aconteceu. Através da Fundação Rotária, a gente constrói poço artesiano, né, em uma cidade bem na África que não tinha saneamento básico. Então, se você entrar no MyRotary, que é o Rotary.org internacional, você vai identificar vários projetos pelo mundo que são custeados pelo projeto da Fundação Rotária. Então, todo o valor que é contribuído através de uma empresa cidadã como a do Tiago, ela é destinada para todos os projetos onde a gente chama de subsídios globais, né? E aí esse dinheiro é destinado para esses tipos de projetos. Então, você que é uma empresa que também, como Piero Poloni, gostaria de identificar uma necessidade, né, que você pode contribuir de uma forma social, quer fazer um projeto dentro da cidade de Santo André, procure o Rotary. Né? O Rotary está engajado nisso, né, e aí temos recursos para que a gente possa solidificar esse seu projeto. Ou, caso você queira fazer uma doação, fazer um investimento, e você pode fazer isso de uma maneira bem divertida, né, Thiago? com No final do certeza. ano, dia 19 de outubro, no Clube Atlético Aramaçã, às 20h30, você pode participar da nossa tradicionalíssima festa alemã. E esse ano, com uma novidade, nós temos hoje um grande patrocínio master dessa festa, que é a Assuri Corretora. Então, esse ano de 2024 é a 22ª edição da Festa Alemã Assuri Corretora 2024, onde você vai poder usufruir de um bom chopp, uma boa comida típica alemã. Você faz o investimento como patrocinador e você recebe alguns entregáveis com isso, tá? Então você vai ter maior visibilidade da sua marca é vista no telão por mais de 1.000 pessoas empreendedoras, 1.000 pessoas que estão ali contribuindo, confraternizando dentro de uma festa que é super positiva, né? Para saber como é que a gente faz, essa empresa que quer participar, que quer doar para a festa alemã,
Como que a gente faz? Já tá o QR Code aqui na tela, aqui é só apontar o seu celular, já tá o QR Code, você entra em contato e o nosso time de suporte vai lhe apresentar como é que funciona para você se tornar um patrocinador, apresentando as cotas, ou caso você queira participar da festa, né, você também pode adquirir os convites também para todos os seus colaboradores, trabalhando aí o endomarketing da sua empresa, então tem diversas maneiras de você contribuir com os nossos projetos. Então, acesse agora aqui pelo QR Code, entre em contato com a gente e estaremos dispostos também a colaborar com vocês. É isso aí. Beleza? Muito bom. Estão Continuando. vendo quantas ferramentas que o Rotary tem aí para mudar aí a realidade da sociedade, né? Então, Exatamente. e pessoas, né, muito bem engajadas, instruídas, né, preparadas, né, que querem de fato fazer ali a mudança acontecer. Exatamente. Então, Rotary é isso. Rotary é um pouco disso, Uhum. né? São as ferramentas. Rotary para mim, de fato, a engrenagem significa muito. Sim. Porque a É, engrenagem 24, é o são que 24 dentes, proporciona, exatamente. Né? A engrenagem é o que proporciona as coisas girarem. Né? Então, uhum. o Rotary ele tem essa imagem. 24/7. Exatamente, ele faz as coisas acontecerem. Né? Porque Exato. pessoas estão ali se doando para poder fazer de fato um projeto vir a se tornar uma realidade, a organização, Uhum. as a instituição, de fato, ela tem um organograma onde todo mundo ali está bem administrado para fazer tudo isso acontecer de acordo com cada necessidade. Então, Rotary é isso. Perfeito. Transformando de uma forma muito organizada, muito séria, né, com pessoas que de fato têm ali a vontade de fazer esse impacto social acontecer. E a gente está falando com o Thiago Arsuf, que é presidente da Red Company, né? Red Company. Uma hold, onde ele tem 4 clínicas da Odonton Company aqui de Santo André, e ele buscou o Rotary para poder contribuir com a sociedade, né? Ele como empresa, como empreendedor, como pessoa. Eu acho que a evolução do ser humano, chegar no momento certo da vida, onde você prosperou, é você transbordar Com nessa certeza. prosperidade, né? E conhecimento, conteúdo, um auxílio, um apoio, é uma referência como você sempre teve. Então, acho que o papel de uma empresa também, numa sociedade, também é transbordar, né? Contribuir ali com os seus próprios clientes. Porque às vezes o cliente, talvez daquela empresa, já foi impactado por um projeto do campo. Sim. Ou algum colaborador dessa empresa também já tenha sido impactado. Como a nossa surpresa, eu vou revelar agora, né? Eu sou muito grato por ter tido essa oportunidade de entrar no Rotary, pelo Piero Poloni ter construído o camping, o projeto camping, né? E hoje a gente tem aqui a surpresa que eu vou revelar, Vamos revelar essa surpresa. que a surpresa é um dos meus funcionários foi um ex-campista, Olha só. né? O Caio, que está aqui com a gente hoje, o Caio já vai entrar para falar aqui, né? E ele vai contar um pouquinho da experiência do camping, como foi a experiência transformando a vida dele, não somente a Perfeito. pessoal, como a profissional, né? Eu acho que é emocionante de você ouvir essa história, né? E entender pela boca e pela voz de quem realmente passou por esse projeto, o quanto isso de fato foi importante e significativo ali para a mudança de vida deles. Perfeito. Agora eu fiquei Então, curioso, quero ver essa história. Vamos lá, pode entrar, Caio. Caio, seja bem-vindo, Caio. E aí, Caio, seja bem-vindo ao nosso Rotary Talkcast. Thiago, muito obrigado pela surpresa, né, por ter trazido aqui o Caio, né? Caio, se apresente então para as pessoas aí. Quem é o Caio? Como que foi sua experiência sendo campista? Onde você começou a trabalhar? Conta um pouquinho, se apresenta aí para as pessoas. Tá, meu nome é Caio, tenho 20 anos, eu trabalho na Odonto Company, da unidade da Vila Luzita, uma das franquias do Thiago, né? E eu trabalho lá como assistente administrativo, eu sou um campista, Uhum. formado em 2019. A primeira empresa que eu trabalhei não foi diretamente a Odonto Company, mas foi uma empresa, creche São Jerônimo. Eu trabalhei numa creche, no administrativo dessa creche. né? E quem me deu essa primeira oportunidade foi o Camp. O Uhum. Camp.
ele me incluiu ao primeiro trabalho em se registrar. Legal. E como é que você conheceu o Camp? Como eu conheci o Camp? Foi através de uma amiga minha, uma amiga minha. Eu era um dos jovens que estava perdido, não queria saber muito de trabalho registrado. Isso com qual idade você já tinha? Eu tinha 15 anos. 15 anos. Em torno dos 15, 14 anos. Certo. Eu trabalhava, fazia uns biquinhos de entregar panfleto, lavar um carro, assim, lavar rápido. Mas não tinha nenhum vínculo empregatício, assim. Sim. E quando eu via essa minha amiga trabalhando, registrado numa empresa, tendo uma conta bancária, assim, e recebendo salário ali mensalmente, tendo benefícios, isso eu achei bem legal, me impactou bastante. E ela me fez esse convite. Ela falou que no camp estava tendo inscrições, né? Que anualmente eles abrem as inscrições de processo seletivo para jovens passarem por um período de curso lá. Uhum. E eu achei interessante e acabei me inscrevendo muito por influência dessa minha amiga. Ela me motivou Entendi. durante alguns dias ali para que eu fizesse essa inscrição. E Legal. acabei fazendo o processo seletivo, passei. Legal. E de início eu não era alguém que era muito comprometido, assim. Comprometido na questão de estudos, Tá. na escola. Só que com o camp, eles eram bem... Eles despertaram isso em mim, esse comprometimento, sabe? Pra você estar lá, você tem que tirar boas notas, sabe? Você tem que ser um bom aluno. Então, Tinha uma orientação, né? Sim, tinha uma orientação, uma motivação, né? Não só, você precisa fazer, mas a importância que isso vai ter pro seu futuro, né? Uhum. Se você não ser comprometido agora, dificilmente você vai ser comprometido daqui a uns anos. Legal. Então, eu aprendi esses valores lá no camp que eu tenho trazido a minha pequena ainda trajetória profissional. Legal. E por que essa necessidade de querer trabalhar logo cedo, com 15 anos, por exemplo? Você queria já fazer algo diferente? Queria trabalhar, ter seu próprio dinheiro por algum objetivo ou por necessidade? Por que você despertou esse desejo com 15 anos de querer fazer os bicos como você fazia e depois ingressar no campo para ter uma oportunidade de emprego? Eu sempre vi os meus pais trabalhando bastante, conquistando as coisas dele, sabe? Então, isso foi um dos valores, dos princípios que foi ensinado dentro de casa. Se você quer conquistar, se você quer construir alguma coisa, você tem que correr atrás, você tem que trabalhar. Não muito falando, mas em atitude. Acho que em atitude a gente acaba ensinando mais, né, do que com as nossas próprias palavras. Então, eu vi sempre meu pai, ele é barbeiro, ele sempre trabalhando, correndo atrás ali, trabalhando de segunda a sábado. Minha mãe é diarista, doméstica, também trabalhando, correndo atrás das coisas, nunca deixando nada para mim, para minha irmã faltar. E esse exemplo despertou em mim que eu teria que trabalhar também para conquistar e realizar os meus sonhos, né? Então, foi nessa que eu acabei imigrando e despertando esse interesse de, que você sabe, vai chegando na adolescência, você quer andar bem vestido, né? Você quer enfim, curtir, quer sair, quer Comprar ter um seu próprio celular, dinheiro, comprar um celular. E ficar pedindo toda hora pros pais não é legal. Então, eu comecei a correr atrás. Comecei a correr atrás e fazendo os biquinhos ali, comecei a conquistar de pouquinho em pouquinho Uhum. os meus objetivos. Até chegar no camp. Até eu chegar no camp. Tá, e como é que foi essa experiência dentro do camp lá? O que mais te impactou? O que mais te fez refletir para essa mudança de mindset, para você começar a ter disciplina, comprometimento? Quando foi essa transformação, essa jornada que você mudou essa cabeça e o porquê? Acho que assim, quando eu entrei lá no camp, eu vi muita oportunidade, sabe? Muita oportunidade, eu senti muito acolhimento lá. E eu dei valor para essa oportunidade que eu recebi, sabe? Uhum. Eu acredito que muitos jovens hoje em dia precisam de uma oportunidade como essa, precisam de uma motivação, um incentivo como esse. E eu era um desses jovens, eu não sabia disso, mas o campo sabia e me proporcionou isso. Legal. E eu agarrei essa oportunidade. E desde lá isso tem mudado a minha vida, sabe? Então, isso, eu agarrando essa oportunidade me gerou comprometimento. E através dessa oportunidade, o camp ele me proporcionou a construir conhecimentos também, porque eu não tinha tido contato ainda com
em informática, então meu primeiro contato com o pacote Office, Word, Excel, PowerPoint foi através do Camp. Você não tinha computador, não Sim, tinha não tinha acesso computador, a não tinha nenhum acesso a isso. recurso. Então, não só a minha realidade, mas uma realidade de alguns amigos também de sala, sabe? Então, olha a importância, né, disso. E hoje, no meu trabalho, no meu dia a dia, é uma ferramenta que é essencial, Sim. sabe, no que eu faço atualmente. Então, foi introduzida através do Camp, como foi comentado na conversa de vocês um pouco antes. Também o Camp, ele me proporcionou como você se comportar dentro da empresa, sabe? Como você ter um diálogo legal com os seus colaboradores que estão do seu lado, sabe? Como você se vestir, que é importante, né? E nada melhor do que você já entrar... Acredito que você aprende muito na prática, mas ter uma base teórica é totalmente diferente. Quando você está entrando para essa área trabalhista, né? Entrando para esse ramo. Sim. Então, o Camp, ele proporciona isso, como você te introduzir para o trabalho, que é essencial, fez uma grande diferença no início da minha carreira. Que legal, Caio. E qual que são os seus objetivos para o futuro? Qual que é o propósito do Caio? O que você quer conquistar na vida? Qual que são os planos para o futuro? Quais são os planos para o futuro? Eu fiquei durante um bom tempo pensando qual faculdade iria começar. Né? Como eu falei, eu tenho 20 anos, não comecei com 17, mas ter esse pensamento, preciso começar, mas ainda não tinha certeza e acabei esperando um pouco. Né? E esse ano eu me decidi que eu vou fazer gestão financeira, porque eu sempre vi os meus pais ganhando um dinheiro bem legal, só que não sabendo administrar muito bem, acabou não prosperando, não indo para frente, porque não conseguiriam administrar muito bem aquele dinheiro. Não só meu pai, mas a realidade da minha família, assim, de avós, tios, primos. E essa questão de essa ser a minha realidade, essa ser a minha referência, eu falei, eu vou fazer um pouquinho diferente, sabe? Eu preciso aprender a lidar com isso. Eu preciso saber administrar muito bem o meu dinheiro. E eu sei que se eu tivesse tido essa educação na minha adolescência, ali na minha infância, seria talvez muito importante, seria provavelmente muito importante para mim, para o início da minha trajetória, agora também, né? Com certeza. Então, eu tenho como vocação, um sonho, assim, me formar nessa área de gestão financeira e poder ajudar outras pessoas a saberem lidar com dinheiro, a ter educação financeira, né? Que é muito importante e é pouco se falado. Então, Exato. essa é uma das minhas motivações, poder ajudar outras pessoas, poder ajudar outros jovens também a saber lidar bem com dinheiro, sabe? A poder construir seu patrimônio, a Legal. ser um país de a gente ter outros jovens empresários, sabe? Jovens que fazem acontecer, entende? Legal. Então, acredito que se tiverem uma educação desde cedo ali, da adolescência, de criança, vai ser essencial para o futuro deles. Maravilha. Posso aproveitar e fazer uma perguntinha aqui? Antes dessa perguntinha, acho que você arrumou um problema, que eu vou roubar o Caio de você. Não vai não. A gente tem uma troca muito bacana aí, né? Legal, pode fazer. A minha pergunta para você, Caio, é assim: Uhum. se você não tivesse entrado no camping, como seria a sua vida hoje? Como seria minha vida hoje? Não consigo imaginar. Não consigo imaginar meu futuro sem ter entrado no camp, pra ser sincero. Parei pra pensar nessa pergunta, mas não estaria sentado aqui hoje, sabe? Não teria tido experiências incríveis, assim. Por mais que eu só trabalho registrado há 4 anos, mas eu já tive experiências tão legais ao decorrer desse meio do trabalho, sabe? Então, acho que se eu não tivesse entrado no camp, Thiago, eu não teria construído os relacionamentos que eu construí, sabe? Eu não teria adquirido os conhecimentos que eu conheci, que eu adquiri até agora. Poderia até de outra forma, mas demorar um pouco mais, né? Então, e principalmente eu não teria desenvolvido tantas questões no meu pessoal, no meu desenvolvimento como pessoa, que o camp me ajudou muito nisso. Muito bacana. E agora, hoje, você tá com 20 anos, 20 né? anos. O que você falaria para um jovem de 15 anos que tá nesse momento
vivendo aquela realidade que você tinha quando você tinha 15 anos. Ele também, com certeza, tem uma família que a gente sabe que tem dificuldades numa orientação, Uhum. né, que não tem ideia do qual vai ser a jornada profissional na vida dele, né? O que que você falaria para esse jovem hoje? Olha, ele tem 15 anos e ele também está, vamos dizer assim, um pouco desorientado. Você que viveu essa experiência, qual seria aí o seu recado que você deixaria para esse jovem que veio, né, da sua experiência te transformando aí até hoje? Legal. Eu acho que a experiência que eu poderia dar, o conselho, assim, é literalmente escute pessoas mais velhas, sabe? Pessoas, olhe para as referências, como foi citado um pouco antes. Busque as referências, por mais que às vezes a realidade de algumas pessoas, como foi citado aqui, de não ter uma referência dentro de casa, na família, mas busque nos vizinhos, ao redor, essa referência e tente seguir a isso. E seja curioso, aproveite as oportunidades que a vida tem proporcionado para você. Eu aproveitei a oportunidade que o que apareceu na minha vida, que foi o camp. Eu aproveitei essa oportunidade e acredito que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, que virou uma chave para mim. Então, aproveite as oportunidades, seja curioso, comprometido com a sua carreira profissional, porque 60% da nossa vida a gente passa no trabalho, né? Então, quão é importante a gente não ser dedicado, não fazer com amor aquilo que a área que a gente seguiu, né? A carreira que a gente tem seguido. E saiba que você é jovem, né? Eu vou olhar para ali, né, para mandar um recadinho. Você é jovem, eu também sou jovem. Às vezes eu tinha muito questionamento na minha adolescência, ainda tenho alguns como jovens, mas de, pô, se eu fizesse isso, talvez poderia ser diferente. Saiba que você pode ser a, a solução, sabe? Você pode ser a referência, você pode ser uma transformação daquilo que você tanto questiona, daquilo que você tanto reclama. Então, você é o futuro da nossa nação, você é o futuro das próximas gerações. Então, só depende de você aproveitar as oportunidades, e se motivar todos os dias e ser determinado e não desistir daquilo que tem aparecido no seu caminho. É de arrepiar, é emocionante de ver o quanto que você aí tem de impacto, né? É gratificante de ver o quanto o trabalho que a gente tem tá gerando resultado na vida desses jovens da sua vida. Eu acho que tem um momento aqui bastante emotivo para nós, de sentir o quanto isso é importante. Essa mudança de vida, a transformação que isso teve para você, eu destaco até mais, né? Para as empresas, Sim, né? Hoje o Caio, como ele falou, ele começou como recepcionista. Por ele ser um destaque, ele virou um assistente administrativo. E eu, como empresário, eu tenho projetos para ele, porque ele vai desenvolver mais, ele vai evoluir mais. E essa preparação veio muito lá do camp. camping. Essa transformação veio do camping, né? Então, para esse jovem que você está falando hoje aqui, que de fato ele está perdido, procura o camping. Uhum. Vamos deixar aqui, né, Adriano? Já tá o link na descrição, Vamos também o deixar o QR link. Code na tela, para entrar em contato com o pessoal do corpo pedagógico lá do camp, para que ele possa se inscrever aí. Agora no segundo semestre, essas inscrições já estão abertas, tá? Então a galera já pode acessar o link. E eu acho que eu fiz questão hoje de, na participação do podcast aqui, trazer o Caio que trabalha com a gente, que passou pelo camping, que se destaca como profissional do seu interesse, da personalidade, né? E eu tenho certeza que daqui 10 anos, Caio, a gente ainda vai ter esse link e a gente Uhum. vai enxergar que o seu sucesso ele é certo, né? Por essa transformação de vida, pela formação de pessoa que você está se tornando. E o mais importante, qualquer desafio que vem pela frente, você não tá tendo receio nenhum de ir ultrapassar e seguir em frente e aprender,
para poder superar. Né? Eu acho que vem muito da pessoa, mas eu acho que essa preparação no camping teve um impacto muito grande Essencial. junto com você aí. Então, Eu queria pegar esse gancho e dizer que todo o mérito do seu resultado, do seu sucesso daqui pra frente, né, é seu, Caio. O Rotary, através do projeto do Camp, ele dá realmente, como você citou em vários momentos, como uma oportunidade. Mas depende de você, realmente, de abraçar, como você bem disse. Abraçou a oportunidade, viu uma oportunidade, queria ter esse crescimento, queria fazer algo diferente da minha família, queria realmente ter prosperidade, queria ter hoje ter um futuro, a entender sobre educação financeira. Então todo o mérito é seu, não é do Rotary, não é do Camp, é único exclusivamente seu. A gente só estendeu a mão com uma oportunidade de qualidade que realmente te deu esse trampolim, esse salto para entender um pouco mais sobre valores, comprometimento. Então, por isso que eu falo que o Camp não é só um projeto para o primeiro emprego, mas sim um projeto para a vida toda, Sim. né? Então, muito obrigado por compartilhar essa história. Realmente fiquei emocionado aqui de ver o Caio falando. E nada melhor do que explicar o que é Rotary, né? Então, eu não vou te falar o que é Rotary. A gente mostra o que nós fazemos. Eu acho que é a melhor maneira da gente expor o que o Rotary realmente faz. é isso aí. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu Né? Agradeço ao agradeço. Caio por vir Obrigado, compartilhar a sua Thiago. história aqui com a gente, né? A gente tem certeza que o Caio um dia também vai ser um rotariano e vai poder Com certeza. contribuir Já está feito o convite. para a sociedade, né? E isso é muito gratificante para todos nós Já aí. pode entrar no Rotaract aí, organizado pelo Melita aí, a gente bota o contato aí, assim que a gente restaurar o Rotaract aqui no clube, o Caio já pode fazer parte do Rotaract aí. Tenho certeza, ele vai sim. Muito obrigado, Caio, pela sua presença, obrigado por compartilhar sua história, um pouquinho do seu tempo aqui conosco, foi muito importante para as pessoas entenderem um pouco melhor do que a gente faz, de como a gente pode contribuir, como as pessoas podem contribuir com os nossos projetos. Então, muito obrigado pela presença. Thiago, obrigado por esse presente nesse podcast. Realmente foi impactante, foi bem emocionante e muito obrigado, cara. Muito obrigado pela sua contribuição como pessoa, né, se doando para o nosso projeto. Além de toda a sua ocupação, ainda teve tempo de se dedicar à tesouraria do nosso clube, né, ainda colaborando ainda mais do que você já colabora ou colaborava. Então, você como pessoa e profissional empreendedor, né, conhecendo um pouquinho melhor a sua história, tem toda a minha admiração e gostaria de parabenizá-lo realmente pela contribuição significativa que você tem aqui na cidade de Santo André, tem na vida do Caio, tem na Sim. vida de outras pessoas que você acolhe dentro da sua empresa. Então, cara, muito obrigado e parabéns pela pessoa que você é, pelo profissional, pelo empreendedor, pela história de sucesso que você compartilha com a gente. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, Adriano. É o nosso papel aqui na Terra, né? Deus nos abençoa e a gente proporciona aquilo que a gente pode. Então, e ainda mais tendo ali a oportunidade de contribuir através do Rotary. Então, o Rotary é essa entidade séria que ajuda a gente a levar um pouquinho da nossa parte, da nossa contribuição para a sociedade. Muito obrigado. Show de bola, que agradeço. Obrigado, Caio. Obrigado. Até mais, pessoal. Valeu! Valeu.